Seu melhor trabalho, aquele que você fala... Eu tenho queridinhos, né? Eu acho Sim. que Dexter é um... Óculos escuros vem a calhar. Gosto muito do Sherlock também, do Cumberbatch. Obrigado pela prova definitiva. O Jax, do Filhos da Anarquia. Eu ainda não tô convencido. A voz da gente faz parte da formação de muita gente. Quando você dubla um personagem no anime, ele no Brasil é você. Fumava dentro do estúdio, né? Fumava, eu me lembro. O Nilton da Mata, assim, que o diretor ele ficava dentro do estúdio e ele Isso. com um cigarrinho aqui. Às vezes o Cacete. colega de bancada fumava. E o Rolando Drummond, seu peru da escolinha, ele foi um dos militantes Sim. contra o cigarro. Ah, então. Ele foi um cara que brigou Mais um belo muito. legado que ele nos deixa. Uma coisa sobre a dublagem que parece que ninguém sabe é que nós somos praticamente operários. Nós trabalhamos horas e horas e horas por dia, seja como diretores, como dubladores. Você grava 8, 10, 12 horas por dia, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Eu noto também que tem um vício das mulheres, é tudo meio orgástico, né? Sempre. As mulheres falam Muito. sempre assim. Por Tem. que elas falam desse jeito? Tem uma coisa que eu não sei. Não, Parece... fala normal contigo, fala aí nisso, tudo Oi, bom? tudo bem? Como é que vai? Como é que você tá? Vamos gravando? Vamos lá, vamos gravar. Ah, e começa uma... Olá, humano, bem-vindo a mais um episódio de Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. Já repararam que a gente deu um upgrade aqui legal, né? O negócio cresceu. E, por favor, eu peço para você agora fazer a sua inscrição no canal, se torne membro, ative o sininho, dê o joinha e comente aqui pra gente saber que direção a gente toma e pra gente poder ter material pra fazer o nosso Comentando Comentários que você tanto gosta. E hoje, aqui no nosso Nisológico, a fera do dia, Nestor Chiesi. Te peguei, hein? Ó, Tá fugindo de mim. Não tava fugindo. Não tava fugindo, não. É Eu mentira, sei que gente. Não tava fugindo. Vamos arrumar um nome. Nestor Chiesi. É uma confusão. Chiesi? É Chiesi, com 2 S. Pô, mas agora você quebrou meu Você mundo, tá vendo? cara. Não, mas eu quebro muitos mundos. Tem gente que fala Nestor Chiesi, Nestor Kissi, Nestor Chiesi, Chies. Então, assim, Chiesi. eu sempre que eu posso, eu dou uma lembrada. Tá certo. Porque Tá certíssimo. pra gente poder... Esse nome é o quê? Esse nome é italiano. Italiano. Esse nome, eu tenho o nome Imaginei. do meu pai, né? Meu pai é Nestor Chiesi Coutinho. Eu sou isso com um filho no final. Uhum. Como era muito comum na minha geração, né? Sim, eu sou neto Você também é por isso, neto, né? Exatamente. Então eu herdei o nome do meu pai e aí cortei e fiquei só com os 2 primeiros. Muita certo. gente às vezes fala, não, é artístico, não, é esse mesmo, é Nestor Chiesi. E Nestor é um nome antigo, né? É um nome antigo. Eu Você conheci vê Nestor hoje, né? pouquíssimos na minha vida. Eu Aham. conheci o bibliotecário da minha faculdade, Que já é uma coisa antiga, um bibliotecário, né? que deveria se chamar Nestor. E eu tenho 2 amigos e nós 3 temos nomes muito antigos. Um é Osvaldo, o outro é Valdir e eu sou Nestor. Eu falo, nossa, a gente parece uma firma de... Valdir já é um nome que é estranho ter uma criança, né? Sim, Chamada exatamente. Valdir. Que também é Júnior, no caso. Sim. E sim. o Osvaldo não. O Osvaldo não é Júnior, foi realmente... Às vezes é a vingança do pai, né? Às vezes É, né? vingança Eu conheço um Valfrido. E aí o pai falou, não, eu vou ser Valfrido sozinho? Não. Não vou carregar esse troço sozinho, não. No caso do meu pai, não. Meu pai era bastante vaidoso. É. Tem uma história engraçada, porque... Aquelas coisas. Eu, quando comecei a fazer teatro, eu não sabia que nome usar, e eu queria homenagear minha mãe também, então o primeiro eu usava metade do meu nome, que é Nestor, e o outro que era o nome da minha mãe, que é Biscaro. Meu pai ficou bravo, muito bravo. Meu pai era político, né? Meu pai foi prefeito, foi vereador, enfim. Teve uma carreira, foi um advogado brilhante, e nada a ver comigo. E aí ele era muito orgulhoso, muito conhecido na cidade, eu sou de Barra Mansa, do interior do Rio. E aí... Quando eu comecei a usar o nome com a minha mãe, ele ficou bravo, muito bravo. E aí depois, com o passar do tempo, quando eu me profissionalizei, eu usei o nome dele, Nestor Chiesi, que foi, afinal, é o meu nome. E aí ele ficou bravo de novo, porque ele pediu que eu usasse Nestor Filho, porque as pessoas lá na nossa cidade Se chamavam assim. estavam apagando a imagem dele por minha conta. Mas, cara, se você usa o sobrenome dele, você está... Homenageando. Não, e mantendo o legado. Sim, mas aí, Não é mas verdade? e a vaidade? Porque algumas vezes aconteceu exatamente isso. A TV local quer fazer uma entrevista com o Nestor Chiesi. Aí ele chegava e falaram pra ele, não é você, é o Nestor Chiesi que a gente quer falar. Você quer falar com o teu É filho. o teu filho. E aí ele ficou bravo. Eu falei, pai, se decide. E também
coisa que você não tem como controlar, né? Não tem como. Você não tem como... Não tem. Eu Né? até brinquei com ele. Falei, eu passei a vida inteira sendo o filho do Dr. Nestor. Agora Sei. começa a fase de você ser o pai do Nestor Chiesi. Se acostume. É verdade. Só devia ser motivo. No fundo é motivo de orgulho. Claro, Com claro. certeza. Claro, não, Mas o sim. ego é uma coisa muito séria, né? Muito sério, Né? muito, muito. Meu pai também um dia se desculpou, falou, filho, eu quero te pedir desculpa por ter colocado esse nome Francisco Anísio em você, eu sei que é um peso muito grande, mas, pô, aí contou a história lá que o primeiro filho dele, que é o Lug, Sim. meu irmão que fazia o seu boneco, Sim, ele botou Luiz Guilherme. sim. E aí o meu avô ficou pau da vida. Mesma Sim. situação. Falou, como assim? Que meu avô também é Francisco Anísio. Aí ele falou, então eu tive que botar em você. Porque eu tinha que ter botado no Lug, não botei, meu pai... Aí botei em você, então... Não, pai, tá tranquilo. Tá de boa. Exatamente. Aí quando eu botei o nome artístico Niso Neto, ele reclamou. Ah, reclamou. Ele disse que, não, pô, mas pra Niso Neto, pô, bota Chico Anísio. Falei, pai, vamos tentar uma coisa diferente. Né? Tentar uma identidade, né? Exatamente. Porque... E quando o meu filho nasceu, eu falei, não vou botar Francisco Anísio também, né, cara? Não, né? Pelo amor de Deus, né? Um pouquinho de imaginação. Sim. E ele ficou pau da vida também. Reclamou também. Ah, é? Ficou, pô, não vai botar Francisco Anísio? Eu falei, não, pai. Mas a linhagem Mas não é um peso. é um peso, Tu tinha sim. dito pra mim que era um peso. Exato. Né? E realmente, a gente carrega um legado, né? Não Sim, tem como. Sim. Meu pai também tinha uma vida pública, embora em outra área, mas uma vida pública muito grande. Foi comendador, muito conhecido na região, no Rio de Janeiro. Então, assim, era uma carga, Sim. né? Até hoje acontece, minhas primas, por exemplo, vão marcar alguma coisa do meu pai e aí marcam o meu nome. Aí tem Ele é coisa... vivo ainda? Não, ele não é, ele já é falecido. Mas ela, achei uma foto do meu querido tio Nestor Chiesi. Aí você... Aí vem o meu nome, a pessoa clica, vem a minha cara. Tipo, mas pô, a foto é de 58. Ai, Essas cara. confusões todas. Mas vem cá, vamos falar de dublagem. Já tem um pessoal que já fugiu daqui, né? Ah, é? Que aparece você. Pô, vou ver o Nestor. A gente tá aqui o quê? 5 minutos aqui. Mas a gente tá... 8, olha lá. 8 Olha minutos aí, aqui. mas a gente também, né? Nós somos... minutos é um corte, já. É já um né? Mas vem Vamos cá, diga. cara. Uma curiosidade. A primeira vez que eu dirigi dublagem na minha vida foi você. Você foi a primeira pessoa que eu dirigi. Eu me lembro de você dizendo isso e eu fiquei surpreso. Na pandemia. Na pandemia. O 911, Lone Star. Olha foi? só, é o Rob Lowe. Rob Lowe, exatamente. Cara, Rob Lowe, Exatamente. Esse cara foi o... Né? Exatamente. O Rob Lowe que eu conheci lá atrás. Fazia aqueles filmes adolescentes. Exatamente. Né? Estourou lá atrás, aí teve um escândalo quando o sex tape ainda era escândalo, né? Lembra? Sim, Teve sim. um Aí sex tape. pegaram, acharam... Ele foi numa convenção política e filmaram ele com uma menina, e isso meio que enterrou a carreira dele por muito Ele tempo. ficou sumidão, né? Hoje em dia ele levaria a carreira dele, faria mais coisas. Sim, Ele sim. ficou sumido muito tempo e aí voltou agora. É. E aí eu dublei ele já algumas vezes. Uhum. Foi uma surpresa, porque eu já fazia essa série, e aí você entrou para dirigir e falou: Nestor, você é a primeira pessoa que eu dirijo. Eu falei: Niso, como assim? Eu demorei muito. Você vê quanto tempo eu demorei pra dirigir Pra mim, dublagem. você já dirigia há muito tempo. Não, cara, não dirigi coisas pontuais, assim, Sim. um quadro no programa do meu pai, que era Sim. dublado, eu dirigia. Sim. Coisa pra publicidade, coisinhas assim. Agora a dublagem mesmo, essa que a Sim. gente faz, Sim. e todo mundo fala, pô, cara, você não quer dirigir? Eu falei, não, cara, eu prezo pela minha sanidade mental. Eu sempre falava É isso. uma verdade. Né? É um argumento, É né? um argumento válido. Né? É um argumento muito válido. Só que quando pesa um pouquinho no bolso, a gente sim, fala, sim, qual sim. sanidade a gente vai E querer aí, a manter? minha sanidade financeira ou a mental? Eu falei, vamos lá pra... E é uma experiência. Já dirigiu? Dirigi muitos anos, eu dirigi bastante tempo É uma e experiência parei. até interessante, né? Eu parei em nome da minha sanidade mental. Porque é muito louco, cara. É muito, Porque a muito dublagem em si é Sim, muito louco, sim. né? A dublagem me enlouquece um pouco. É, assim, de tempos sim, em tempos sim. eu... A dublagem, eu acho que ela tem uma... O público tem uma percepção da dublagem que Muito às vezes não tem nada a ver com o nosso Não. cotidiano, né? Zero. Eu tive a oportunidade de falar recentemente, me perguntaram qual é uma coisa sobre a dublagem que ninguém sabe. Eu falei, uma coisa sobre a dublagem que parece que ninguém sabe é que nós somos praticamente operários, nós trabalhamos horas e horas e horas por dia, seja como diretores ou nos períodos que o mercado está aquecido, como dubladores, você grava 8, 10, 12 horas por dia, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. É indo de um estúdio para De um outro. estúdio Você não para fica 12 outro, horas no exatamente, exatamente. estúdio, né? Às Aí vezes você fica- vai em 2 estúdios 2 vezes por dia. Exatamente, você vai de manhã, faz 2 horas ali, vai para mais 3, volta no final do dia ali. Aham. Então é um trabalho muito árduo, né? Onde você precisa... A rotina do A dublador rotina é do muito dublador é muito pesada. É. A sensação que dá é, você faz um personagem importante
e aí você recebe uma grana bem grande, e aí você fica um ano divulgando o seu trabalho e depois você, daqui a 6 meses, grava outro, e não é isso, né? Nós gravamos cotidianamente, todos os dias, horas e horas a fio. Sim, e outro detalhe, né, cara? Muita coisa ruim. Sim. Se você for pensar, sim, a maioria, sim. não tô assim menosprezando Não, o mercado. gente, não é. Vamos pensar não. assim, você tá ali no seu streaming, né? Sim. Vendo 80% dali, do que tá ali, você não vai querer ver. Não, é verdade. Você pensa uma coisinha aqui que são as coisas realmente Que te boas. interessam, que são. E geralmente é muita coisa ruim, cara. E eu acho que a gente acaba. Eu sou de uma escola de dublagem, eu comecei lá no Rio, na VTI, né? E lá eu aprendi com aquela galera que você dubla o filme mais importante do mundo com o mesmo interesse e entrega do que o produto, do que o filme mais bagaceiro do mundo. Sim. Então, a barra da qualidade é alta, a princípio, né? O correto é esse, que ela seja alta e você entregue essa excelência em qualquer produto que você faça. O que faz com que muitas vezes a dublagem melhore os filmes, né? Tem filmes que são sucesso no Brasil por conta da dublagem, a gente sabe disso, né? Com certeza. Os detratores ficam, mas não é igual a interpretação do ator. Aí eu falo, 90% das vezes é melhor do que a interpretação do ator. E não tem como ser, porque você é ator também. Exato. E você, apesar de você ter que respeitar, né? Que eu acho que é a coisa mais importante, assim, artisticamente, é você respeitar o original, mas você vai ter que botar o seu molho ali. Claro. E falar de uma forma como a gente fala aqui. Exatamente. E para isso, então, você tem que mudar um pouquinho a interpretação, porque o americano ele fala de um jeito diferente. Ele fala de um jeito diferente, as expressões estão em lugares diferentes, né? A oralidade dele é outra, de qualquer língua. A gente hoje faz norueguês, a gente ficou muito tempo fazendo só espanhol e inglês, mas muito hoje... mais inglês, né? E muito mais inglês. Hoje a gente faz norueguês, coreano, sueco, e a gente precisa entender o que aquelas expressões naquelas línguas, como é que elas se traduzem pra gente, né? Não existe vixe nessas línguas, mas pra gente existe, tem que ser usado, né? Oxi, eita, isso, nada disso existe, né? E isso tudo faz a gente... são coisas que a gente precisa pensar quando tá trabalhando. Não é só reproduzir, imitar, como muita gente acha. Você não está imitando uma pessoa. Você está criando uma partitura sua em cima de uma música que já foi tocada. Mas a partitura que vai sair dali é inédita, dentro de um escopo para contar uma história. Eu costumo dizer que nós somos imitadores criativos, porque você tem que usar a base ali, né? A base tem que estar ali, a intenção, vamos dizer assim, né? Pô, o cara ali, ele tá com muita raiva aqui. Exatamente. Né? Então, aqui, mas aí você vai dar também o seu... É como eu digo, né? Que é uma partitura. Nós somos, no caso, os instrumentistas aqui no Brasil para aquela partitura que foi criada em outra língua. Então, não é nem como você, como ator, faria aquele personagem. Exatamente. Né? Mas você tem que respeitar. É como aquele ator escolheu fazer e você, como um ator brasileiro, tenta traduzir aquela interpretação. Traduzir não no sentido literal da palavra, mas traduzir as emoções, as inflexões para o nosso imaginário, né? Exatamente. Então, às vezes, por isso que, mas ele lá não está falando tão alto. Mas eu tive um caso de uma diretora, uma coordenadora latina que acompanhou, na época que eu dirigi um produto que era espanhol. E ela se queixava que ela estava achando a dublagem que eu estava dirigindo muito contida. E aí eu tive que explicar para ela. Porque o espanhol é visceral. Eu falei, o espanhol é muito grande. E dramático, né? Para a gente conseguir, se a gente fizer exatamente assim aqui, vai ficar horroroso. Vai ficar. Aí eu dizia para ela, eu tranquilizava, não, fica tranquila. As intenções estão coerentes com a nossa cultura. Né? O jeito de falar é exatamente. Né? Exatamente. O próprio português de Portugal, né? Exato. As línguas têm suas peculiaridades, e mesmo a nossa língua, né? Uma outra coisa que às vezes passa batido na dublagem, que eu às vezes converso, discuto, nós temos jeitos diferentes de falar. Então, é legal que às vezes na dublagem um personagem seja um pouco mais rebuscado no falar, o outro mais solto, mesmo na mesma produção, porque eles são de universos diferentes. Depende que se do encontram. personagem. Aí você Exatamente. Você vai na dele, né? Exato. E tem gente que às vezes cristaliza, né? Todo mundo tem que falar tá, não estar nessa produção. Não, um personagem pode falar estar. Tem gente que fala tá. Tem gente que fala estar. E a gente precisa ter a sensibilidade como diretor de entender ali naquele universo quem é que fala daquele jeito, quem é que falaria como, né?
Então, são muitos detalhes que fazem ficar bom ou ruim, né? Não é uma... A dublagem, ela pode agregar demais. Demais, Mas também, demais. quando é ruim, cara, Complica, né? Complica, porque é um trabalho ingrato. É. A dublagem só é perceptível quando ela tá ruim. Porque a dublagem, a boa dublagem, ela é transparente. A boa dublagem faz você se divertir com o que você tá assistindo você e se esquecer entreter. e achar que é o cara que tá falando. Exatamente. E olha só, quando eu falo que dublagem ruim estraga, eu não me excluo, não, tá? Não, gente, todos nós Eu já temos vi os coisas nossos... minhas que eu só falta me esconder debaixo do sofá de Quem vergonha. nunca, né? Quem nunca? E geralmente é má escalação, se você para pra pensar. Sim, uma má escalação, uma má combinação de elenco também. Sim, sim. Outro dia eu vi uma série boa, com atores e dubladores excelentes, e tava ruim a dublagem. Sei. Porque a escalação tava ruim. É. Aquele elenco não dá liga. Aham. E você tem que pensar nisso também. Eu já vi uma situação, cara, que tinha um elenco maravilhoso, Sim. mas assim, todas as vozes escaladas ao contrário. Então era você pegar aquele elenco e fazer assim, ó. Tchuc, passar um pro outro. Sim. Quer dizer, ele teve disponível ali aquele elenco. Mas ele preferiu botar aquele elenco, o jovem fazendo velho, o gordo, voz de gordo fazendo magro. Sim, né? sim. Meu Deus do céu, cara. O cara tem disponível esse elenco. Sim, ele Por que tem que não escalou direito? Exatamente. Isso é uma das Cacete. coisas que diferencia um bom diretor de um diretor que não é bom. Essa sensibilidade para compor essa tapeçaria, né? Porque você vê um ator falar, esse ator se é boneco do fulano, você precisa entender que todo mundo em volta precisa compor essas cores de uma maneira harmônica, né? Existem dubladores que têm vozes parecidas. Você não vai colocar os dois no mesmo filme. Porque a pessoa que tá ouvindo falar, mas peraí, agora é o Wellington ou é o Tiraboschi? Tipo, quem que tá falando, entendeu? São muitos detalhes, né? São. As vozes têm energia, elas não têm só idade, né? Elas têm energia. Então, pessoas com vozes muito parecidas, às vezes, têm energias muito diferentes. Sim. Uma tem uma energia mais elétrica, o outro é mais tranquilo. E isso é uma característica do ator que acaba sendo transmitida, às vezes, na dublagem. Você lembra do Alberto Pérez? Você pegou o Pérez Não peguei. na dublagem? Não, não peguei. Conheço de nome. Foi um dos fundadores, dos inventores da dublagem no Brasil. Sim. Era um ator excepcional, cara. Tem até uma história engraçada dele na época que ele foi pioneiro na TV também, né? Então ele era galanzão, ele era bonito e nas primeiras novelas eram ao vivo, né? Sim, sim. Então tinha um final de capítulo que ele tinha que pegar uma faca e matar uma pessoa, né? Ao vivo. Daqui a pouco, quando ele vai pegar a faca, cadê a faca? Não tinha faca. E ele tinha que matar aquela pessoa. E ele veio com o dedo. Vou te dar uma facada, tem que dizer, né? Vou dar uma facada e veio com o dedo e matou uma pessoa com um dedo. É isso. Com uma dedada. Uma dedada de morte mesmo, né? Você dedada vê a força, fatal. A força da dedada. A força da dedada. O cara tinha que resolver, né, cara? Falou, como é que eu vou terminar isso aqui agora, cara? Ao vivo? O ao vivo é uma loucura, né? E o Pérez, ele era assim, eu chamava ele depois, né? Porque na época não tinha. Era meu malvado favorito. Sim. Porque ele era um filho da puta. Ele era muito escroto. Mas ele era um cara tão carismático, tão um cara inteligente, com tiradas assim incríveis, que, pô, você acabava gostando dele, né? Sim. E ele falava uma coisa incrível. Teve um dia que ele foi dirigir um filme com Sean Connery. Sim. E quem dublava o Sean Connery era o Celso Vasconcelos. Chamava Afonso Celso. Sim. Depois ele mudou para Celso Vasconcelos, também conhecido como Cocô Engomado. Porque ele era naquela época que tinha estrelismo na dublagem. Sim. Você pegou essa época, né? Não tem mais? Não, mas hoje mudou, porra. Hoje mesmo são estrelas diferentes, é verdade. E você não convive mais com as estrelas. Não, né? não convive. Antigamente você tinha que conviver. Você tá sozinho, né? Você nem vê mais. Nem vê, é verdade. Não, eu tô brincando, sim. Quando eu comecei a dublar, primeira vez que eu entrei na Herbert, que eu entrei no VTI, que eu via os medalhões, né? Sim. A gente era muito maltratado. Eu falo para as pessoas que começam hoje. Eu já falei isso aqui, teve gente que demorou 1 ano e meio para falar comigo, não me cumprimentava. Exato, a mesma não coisa. Não me cumprimentava, de jeito que eu era uma ameaça. E gente assim, mulher. Falei, eu não vou tirar o trabalho dessa pessoa, né? Mas você era meio que um invasor. Um invasor, existia. Forasteiro. Eu brincava que parecia maçonaria, né? Tipo,
quem tá dentro não pode saber quem tá fora não pode saber o quem tá dentro. Chegou alguém novo, o forasteiro. Todo um lance. todo Eu um ouvi ritual, coisas pra- tipo, nossa, você não é dublador, a gente só vai saber se você será dublador daqui a 15 anos. Era aquele clima assim, a gente domina isso aqui há muito tempo, então não vem não, tá? Era bem estranho. E aí, Eu passei por hoje, tudo quando eu isso. falo pra essa pessoa, Sim. Sim. você demorou 1 ano e meio, você não olhava na minha cara. Ficar contido do lado do microfone com você era um horror. Um clima horroroso, né? Sim. Uma das primeiras escalas que eu fiz na VTI, que foi onde eu comecei, estava começando mesmo, mas já tinha sido contratado, já era funcionário da casa. E aí a gente entrava para dublar junto. Então os protagonistas geralmente tinham uma escala o dia inteiro. E aí você que era a pontinha entrava em algum momento do horário deles. E aí o casal protagonista estava lá dublando, uma senhora e um senhor. O senhor eu vou dizer quem é porque ele foi muito gentil, Júlio Chaves, que sempre foi um gentleman, sempre foi queridão. maravilhoso, carinhoso. Mas a parceira dele não é tão carinhosa assim. E a gente entrava e ficava sentadinho no estúdio dentro, junto com eles, esperando a hora do diretor dizer, Nestor, vai para a Sim, bancada. Sim. Então eu chegava um pouquinho antes e ficava vendo os dois. Que era uma época boa também que você podia ver. dublagem, Você assistia os dois. Então E aí, você vendo ali. sim, você aprendia né? muita coisa. É. E aí os dois estavam lá dublando e eu sentadinho, quieto, né? Morrendo de medo, né? Porque a gente sente um medo pavoroso quando começa a dublar. Parece que vai abrir um alçapão e você vai cair num fosso de crocodilo se você errar. Não deixa de ser, né? Mas, na verdade, os crocodilos estavam ali do lado, né? Exatamente. Tá aqui o alçapão, pô. Por que o alçapão? Já estão ali. E aí, eu estava lá sentado, e aí eles estavam dublando, e aí, enquanto alguma coisa era acertada na técnica, ela virou para o Júlio e falou, pois é, Júlio, agora qualquer um vem dublar, sai gente, você não sabe nem de onde. E assim, eu ia entrar nessa bancada 5 minutos depois. Isso não foi depois dela me ouvir, porque ela poderia ter me ouvido e me achado uma bosta e dito, nossa, agora qualquer um mesmo tá dublando. Mas isso foi ela me preparando para entrar na bancada. Então eu acho muito, muito maldoso. É um maldade. golpe baixo. É um golpe muito baixo. Um golpe baixo pra te né? deixar nervoso. Ela sabe que eu sou um novato. Sim. Ela sabe que ela é uma estrela. Ela sabe que eu tô começando, né? Eu era jovem na época. E eu falei, nossa, que filho da puta. Mas, enfim, a gente desenvolve também eu desenvolvi um sangue de barata que só a dublagem me deu. Uhum. Eu digo que na minha formação de ator, a dublagem me deu essa carapaça, né, de conseguir, de perder o medo do ridículo também, porque a gente tem que acessar tudo muito rápido, sem muito pensamento, e ela me deu uma noção do que é meditar, que deve ser alguma coisa muito parecida com isso, esse esvaziamento que a gente precisa ter para dublar, porque se você pensar em alguma coisa enquanto você está dublando, você vai errar. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agency, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Achando que essa que você falou agora foi a mesma que ficou 2 anos sem falar comigo, mas como você falou que era uma senhora, nessa época, essa pessoa que fez comigo não era tão senhora. Não. Então eu já elimino aqui, o arquivo aqui já tá... Deixa quieto, é uma pessoa que já não está mais nesse plano. Ah, então pode inclusive. falar, pô. Não. Ela tem familiares, certamente, né? Não. E depois ela acabou ficando minha amiga, o que eu acho que não era nenhuma coisa pessoal e só característica desta pessoa. Havia um código mesmo, um comportamento, né? Que às vezes a gente vê ainda em alguns lugares, em algumas pessoas, como se dublar fosse uma coisa... Porque, na verdade, mudou muito, né? Mudou. De um tempo pra cá. Porque nessa época eu comecei em 83, cara. Então você imagina. Nossa, eu comecei bem depois. Era essa coisa mesmo, assim, de final de carreira. Sim. De muita gente frustrada. Muita exatamente. gente talentosa. Sim. Que fez até sucesso na TV, que fez E teatro. aí passou a época, foi pra... Então, e exatamente. a dublagem, ela dá uma certa
continuidade de trabalho, né? Uma certa estabilidade. Então, a pessoa acomoda ali, É. acaba ficando ali e tal. É. Mas o artista, ele quer aplauso, né? cara? Exatamente. Isso aí não... E aí eu peguei. Então, a gente começou numa época que era isso. A dublagem vinha ali. Tinha uma galera que tinha vindo do rádio, né? Os pioneiros, né? Foram os pioneiros, os grandes nomes, muita gente, né, que a gente conheceu vinha do rádio. Aí depois veio uma geração de atores que estavam com dificuldade de se encaixar em outras áreas, e foi nesse momento que eu cheguei. E uma das minhas madrinhas nesse mercado, que é a Juraciara Diácovo, que me pegou pela mão, realmente me levou. Ela me dizia: o que você está fazendo aqui? Você é jovem, você tem uma boa aparência. Falavam isso para mim. Vai para a televisão, vai para o teatro. E eu dizia: mas eu gosto disso. Então, eu acho que tem uma geração aí de a minha geração, eu acho que é a primeira geração de atores que conscientemente, deliberadamente, escolhem dublar. Como o Clécio, como Sim, sim. Duda Espinosa, Mabel. Uhum. São pessoas que poderiam ocupar outros espaços, Grinan, outros espaços, mas escolheram esse espaço. Eu adorava, porque eu sempre gostei de cinema e série americana. Então, aquilo ali para mim era o pinto no lixo. Eu adorava. Sim. Eu estava mais próximo das coisas que eu gostava. Eu não queria fazer Kubanacan, entendeu? Eu não queria. Então, eu fazia faculdade de teatro, fazia teatro. Dublagem é uma modalidade, né? Sim. Do ator que conheço, por exemplo, grandes atores que não gostam de teatro. Sim, exatamente. Não vai fazer teatro. Exatamente. Só gosta de fazer TV. Maravilha. Exatamente. Como tem o contrário também, Exatamente. né? TV não é pra mim. TV não é pra teatro. mim, eu quero teatro. Exatamente. Não, só quero cinema, não quero TV. Preciso de um ritmo. E é isso, mas demorou um tempo para que isso fosse compreendido pela própria categoria. Sim. Eu lembro que quando eu comecei a dublar, eu era um ator bastante ativo até. Eu fazia teatro, eu apresentava programa de TV, eu estava entrando na TV já. E os meus outros colegas diziam: você está enterrando a sua carreira nesse lugar? Eu falava: não, gente. Era visto como muito pejorativo. Era visto Imagina, eu comecei a dublar com 26, 27, então eu tava assim, começando a bombar. Uhum. E aí todo mundo: não, você vai... Eu falei: não, eu gosto. Lá é onde eu me sinto mais confortável, por incrível que pareça. É onde eu acho que eu tenho mais a oferecer nesse momento. Eu acho que o que eu tenho em mim é traduzido muito bem naquela forma de trabalhar. Eu gosto da agilidade da dublagem, eu sou uma pessoa muito dinâmica, então... tanto que no teatro era muito difícil, porque eu gostava só do período de ensaio. E pra mim é o contrário, tu não suporta ensaio, fico louco pra estrear. Né? Eu gostava do ensaio porque eu era jovem, eu gostava de experimentar, eu estava descobrindo que ator eu era. Jovem. Porque o ensaio, o exercício do teatro, lógico que você fazendo a temporada, Uhum. você, tá exercitando ali. Sim, né? Mas o exercício mesmo do teatro é um ensaio. exatamente. Porque o ensaio é como se fosse uma aula de teatro. Exatamente. E Né? onde você experimenta, onde você descobre. E o diretor te dá, Exatamente. vai te lapidando e vai te dando Exatamente. ferramentas E e você tal. vai abrindo os seus espaços internos, descobrindo possibilidades dentro de você, Uhum. que depois foram muito úteis na dublagem, porque aí eu consigo acessar esses lugares muito rapidamente. Mas no teatro eu era muito autocrítico. Você Sei. tem muito tempo para pensar no teatro, né? Tem. E eu sou uma pessoa... Dublagem não dá tempo. dá tempo de pensar. E eu sou muito cerebral. E aí, então, o teatro era um sofrimento, né? Um amigo meu me dizia, ele assistia, era um professor de teatro, que é muito meu amigo, professor da Unirio, e ele falava: eu tenho certeza que eu nunca vou te ver mal em cena, porque você tem uma inteligência. Mas eu não sei se eu vou te ver visceral em cena, porque você é tão cerebral e faz tudo tão corretamente que talvez aquela explosão que te falte... Hoje até aconteceria, porque a dublagem me deu isso. Uhum. Porque toda essa cerebralidade é o quê? Medo do ridículo. Na dublagem não tem mais medo do ridículo. Não, e quando você falou lá no início, né? Falou: a dublagem a gente tem que se entregar porque não pode ter medo do ridículo. Sim. E no palco, na TV, é a mesma coisa. A gente Exatamente. paga mico, a gente... Exatamente. Cara, você não vai ser bom enquanto você não perder esse medo do ridículo. Exatamente. Você E eu paga acho que eu mico, cara. só consegui perder na dublagem. Meu pai dizia uma frase que era sensacional. Falava assim: ator que tem vergonha Sim. tem que mudar de profissão. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Sabe, eu sou um cara tímido, por exemplo. Socialmente, eu sou muito limitado. Sim, Mas, cara, subiu no palco ali, ou você se entrega, cara, sim. ficar com vergonhinha, ou então não, Não, faz. não, Assim, não. chega e fala: eu não vou fazer esse trabalho porque... Não me interessa, não tô É. não tô afim. Sacou? Porque entrou, meu amigo, tem que... E ator é isso também, né? Ator você tá... Ainda mais quando você é jovem, você faz o projeto Escola de Manhã do Rei Minhoca, aí você faz a prática de montagem da universidade, que é um Shakespeare, e aí tá fazendo um comercial aí ali
no cinema no centro, uma Aham. comédia rápida para descolar um troco, né? Exatamente. E dublando de tarde um E filme, dublando de uma tarde série que vai quando passar dá. no Globo 7 horas da manhã para crianças de 3 anos de idade. Você acorda exatamente, você acorda às 7 da manhã para estar no estúdio às 8 ou às 9, como era na Herbert. Seu primeiro trabalho do dia é um porquinho. Se vira. Não, mas é por aí, cara. Que bom que é um isso. porquinho, né? É, que bom que é um porquinho. Que bom que ele tá lá para eu fazer, né? Você lembra da tua primeira dublagem da vida, assim, sua primeira? Eu lembro da minha primeira escala. Sim. Eu lembro, foi com a Isis. A Isis, que eu nunca sei falar Kodosky, sobre. né? Kodosky, com a Isis, que eu trabalho com ela até hoje. Mas a Isis, ela dirigia na VTI, e aí o Vitor Berbara tinha aquelas coisas dele, tinha feito uma Berbara seleção. era outro, né, cara? Enlouquecido. O Berbara era terrível. Berbara foi um puta produtor de teatro. Sim, né? Produziu Evita no Produziu Brasil, né? Evita, exatamente. E depois ele entrou a Network era dele, né? VTI Network. Versão brasileira. Era... VTI. Não, era Distribuição Network. Exatamente. E aí estava também bombando o mercado de VHS no Brasil, então ele distribuía também. Ele tinha aquele prédio lá em São Cristóvão que era estúdio de dublagem, Era melhor que a Herbert, vídeo. o prédio era ótimo, né? Exatamente. Tinha esse trabalho. Ele também tinha uma TV, um estúdio de TV lá Tinha. dentro, um auditório gigantesco. E aí, eu sou filhote da greve, né, de 97. Ele, depois da greve, daquelas coisas, o empresário bravo com a categoria, resolve criar novos dubladores. E aí ele chamou só atores profissionais que não tinham experiência prévia em dublagem, e a gente fez um processo de seleção e eu acabei ficando até o final. Uhum. E a primeira escala que eu entrei, eu estava tão nervoso. Essa turma que ficou, fomos eu, Luiz Carlos Percy, Rita Guedes. Não, Rita Guedes não, a Rita... Rita Lopes, Sim. Mauro Horta. Essa era a galera que sobrou desse momento todo aí. E aí, a Isis entrou, era um vozerio de um desenho, era um vozerio, e eu tinha uma falinha, que era um pirata que abria uma portinha num navio e falava, entrem ali. E eu não consegui fazer de tão nervoso que eu fiquei. Eu não fiz. Cara, nós temos uma coisa semelhante. A primeira vez que eu fiz o ato de dublar foi num programa que o meu pai tinha um quadro, num programa chamado Bruce Kane, que era dublado, Sim. né? E aí o Drummond dirigia e eu fazia lá, eu era assistente de direção do programa, eu sempre dava um jeito. Eu primeiro falei para a direção do programa, falei, olha só, a dublagem deixa que eu faço toda a parte de produção e represento a direção para vocês precisarem, porque a gente dublava à noite. Sim. Que era a hora que tinha que dava para juntar todo mundo, né? E o Drummond dirigia a parte de dublagem e tal. E eu, como estava sempre lá, durante a sessão, falava, Dru, deixa eu fazer esse cara aí e tal. Eu fazia um pirata que tinha que dizer, capitão! 4 vezes para acertar. Mas você acertou, pelo menos. Porra, depois de 4, né? Capitão, velho! Eu não acertei, a Isis falou, deixa. Ô, fulano, era um vozerio junto, acho que foi até cobre esse pirata aí, você faz só o vozerio. E aí eu saí de lá falando, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso direito nunca. Eu não consegui falar um entrem ali. Cara, o início da dublagem é muito desconfortável. Sim. É muito. Ainda mais naquela época, né? Nossa. Tá todo mundo junto, Nossa. cara. Porque hoje às vezes as pessoas me perguntam, né, tipo, que conselho você dá para alguém que está começando? Eu falo, não sei. Porque começar hoje é completamente diferente do que foi começar há quase 30 anos atrás. Era quando eu outro comecei. lance, era outro. Né? Era outro. E isso tem as suas benesses e também tem as suas... Como tudo, né? Exatamente. O que a gente teve de maravilhoso? Ver essas pessoas incríveis trabalhando e você entender por que elas eram incríveis. Então isso te dava uma noção de hierarquia e te localizava muito bem nessa cadeia, né? Você entendia onde é que você estava, te dava um pouco de um chá de humildade assim para você. Mas ao mesmo tempo a cobrança era muito grande, porque você entrava numa cena onde está lá, sei lá, o Márcio Seixas dublando junto com a Juraciária, e os dois estão discutindo. E você é o garçom da cena que fala, senhor, com licença, aqui é a conta. E ele fala, sai, garçom. Se você erra, hoje isso não acontece mais, mas naquela época, Sim. A cena toda tinha que ser refeita. A discussão deles inteira tinha que ser refeita. A não ser que se você tivesse uma pausa, aí dava. Quando você tinha realmente sim, uma coisa uma separadinha. pausa no meio da cena, que você Tudo tinha bem.
pouquinho, 2 segundos ali de silêncio, você conseguia Ali você pegar dali pra é. diante. Mas em geral não Mas dá. em geral, quando você interrompia, quando era uma discussão, e você precisava ter sangue frio. Vencer o seu nervosismo, vencer o seu senso de calor, de estar ali e entregar do mesmo tamanho deles a falinha. Sim. E isso acabava gerando, né, uma seleção natural mesmo das pessoas, né? Hoje a parte técnica está muito facilitada, né? Demais. A tecnologia finalmente chegou, né? Porque quando Ela eu chegou. comecei, até você também. Ah, mesma coisa. sim. Era muito tosco, assim. Era. Você vai, o estúdio da Herbert era inacreditável. Eu falava, Era, assim, gente. isso aqui era um buraco, Era um cara. Meu Deus do céu, um lugar horroroso. empoeirado pra Não, caramba. empoeirado, Aquelas máquinas desse tamanho, exatamente, não, e gigantescas. aquele estúdio que ele era forrado com aquelas placas de papelão branco furadinho, né? E que eles iam se Sim. descascando. Isso, exatamente. Nossa senhora. E olha que você ainda pegou melhorzinho. Quando eu comecei, era 16 exatamente. milímetros, né? Nossa, não. Você pegou o rolo, meu, o Então, loop. era escuro, no estúdio escuro, Sim. com aquela projeção. Meu Deus do céu, cara, um horror, cheio de pelo em volta. Sabe aquele projetor que fica aqueles pelos assim em volta, Sei, sabe? sei. Eu não peguei essa. Parece um cabelo, um fio de cabelo. Nossa, era pico. Quando eu primeira vez eu falei, não é possível, cara. Não, Então você pegou ainda os anéis mesmo, né? Era loop, né? Por isso que os chama loops, loop, né? exatamente. Ficava rodando ali. Exatamente, a origem do nome. Loop no cara, Rio, era- anel em São Paulo. Mas eu acho que os animes, né? Sim. Trouxeram a gente pra cima, né? Assim, os animes eles são responsáveis por tirarem os nossos rostos do anonimato. Sem Exatamente. dúvida, nossos nomes, inclusive. Não só o rosto, mas os nomes, né? Até Cavaleiros do Zodíaco, ali ninguém sabia quem era dublador nem. Mas o Zodíaco foi a Foi a curiosidade grande de virada. Foi ali que tudo mudou e continua sendo hoje, né? O anime hoje ainda é Aham. o que faz as estrelas e que Não, e é inacreditável. que movimenta o o mercado. conhecimento dessa galera, bicho. Porra, é inacreditável. Tem gente que me Sim. pergunta de nomes. Ah, você trabalhou com sei lá quem, o nome de. Falo, como assim? A mulher foi coadjuvante em 1980. Nunca nem Sim. fez um protagonista. Sim. Mas é com essa pessoa. É É. inacreditável. Eles sabem tudo, eles sabem todas as pontas que você fez nos animes, eles te conhecem a partir dos seus personagens de anime, né? Se você disser, às vezes, cabeças de série que você fez, tipo, eu fiz o Rob Lowe no Lone Star, eles, tipo, daí. Mas a maioria sabe, cara. De tudo. Eles sabem Eles sabem pelo isso. anime. A paixão deles, começa Mas pelo o anime fez com que eles abrissem os Sim, olhos pra tudo, sim. E agora claro, eles sabem claro, tudo. É inacreditável, cara. claro. É inacreditável. E muito gratificante, né? É muito gratificante. Para mim é um reaprender a lidar com o público, porque eu sou um ator introvertido. Eu era um desses atores aí. Eu gostava da solitude, eu gostava de trabalhar como ator, mas eu não queria necessariamente estar na capa da revista. Por outras questões da juventude que hoje eu nem ligo. Hoje eu quero estar na capa da revista sim, quero estar no programa, tudo certo. Mas a dublagem era um lugar muito de conforto, porque eu conseguia trabalhar como ator, ganhar minha grana e ninguém sabia quem eu era. Eu podia ir na balada, eu podia encher a cara e cair na esquina que ninguém ia saber quem eu era. E aí a gente não é mais anônimo, né? A gente deixou de ser anônimo. Eu tenho muitos fãs por causa de sim, dublagem, cara. sim, Muitos, sim, assim. sim. E tem uma geração também que nem sabe, que nem via escolinha, nem. Sim, né? exatamente. Então tem uma geração de tempo pra cá que conhece a partir daí mesmo. Nossa, é inacreditável, cara. Assim, é bacana de ver. É legal, existe um carinho muito grande. Aham. A gente precisa sempre ter um cuidado, né? Porque a gente faz parte, a voz da gente faz parte da formação de muita gente, né? Sim. E geralmente, quando você dubla um ator num live action, aquele ator existe como pessoa. Quando você dubla um personagem no anime, ele no Brasil é você. Não Exatamente. tem outra possibilidade. Ele é você. Não é você fazendo o Brad Pitt, você fazendo o Rob Lowe, você fazendo o Dexter, o que quer que seja. Não, ali o teu personagem do anime, do desenho, é você. Sim. Para aquelas crianças, para aquela geração. E eles, quando te ouvirem mais tarde, não vão ouvir. Você dublou. Não. Pô, você era o personagem tal. Então, assim. Então é uma interação que a gente não estava acostumado. Né? Eu fiquei anos e anos dublando sem ninguém nem saber direito quem eu era. Mesma coisa aqui. Né?
E hoje a gente tem aí um acesso, gente todos os dias falando com você nas redes sociais, mandando mensagens, todo dia. agradecendo, pedindo coisas que às vezes a gente não pode atender. Enfim, realmente cresceu muito. A gente tem uma visibilidade muito grande. Os eventos hoje que Pô, os eventos movimentam, geeks são maravilhosos. que movimentam realmente uma camada muito grande de fãs e de mercado, de tudo isso. E os geeks são gente boa, né? Eles São são muito figuras, queridos, né? são muito queridos. São muito queridos, figuras, são né? São muito queridos. né? Eu tenho uma relação bastante legal com eles. Eu sou muito fã de muitas das coisas que eu dublo. Sim. Eu sou meio geek, né? Assim, nesse sentido. Gosto de série, gosto de filme, coleciono boneco. Então, assim, tem um ponto de contato aí. Aham. Mas eu acho muito incrível, né? Às vezes, o que me deixa muito surpreso, às vezes, é quando eu encontro eles ficarem muito nervosos, né? Ficam. Se emocionarem, Nossa. chorarem. E aí você começa a ter a noção e a dimensão daquilo que você faz tão quietinho lá naquele estúdio, tão recolhido, tão no seu cotidiano, tão de bermuda e camiseta indo trabalhar. Não, com remoto, então, é muito louco, né? Você fala, cara, eu tô aqui de cueca em casa. Exatamente. Porra, eu tô... né? Tô aqui com o meu gato no colo. Exatamente. E aí você vê depois o produto pronto e é um sucesso. Aí Você fala, vem a nossa. galera falar, eu falo, pô, mal sabem eles. né, Que aquele cara? dia eu tava de cueca, bebendo um café ali, Exatamente. de manhã com sono ainda. Mas você tem que estar pronto, né? Tem. E isso que é muito bonito na dublagem, eu acho. Eu Ela acho te dá, cara, uma... essa- É uma escola espetacular, né? Antigamente a gente até falava assim, hoje mudou, né? Um pouquinho, que é... A escola da dublagem, ela substituiu o rádio. Que todo mundo que fez rádio, Sim. meu pai era fruto Sim. do rádio, né? Sim. Ele falava, cara, não existe escola, desculpe o teatro. Teatro é incrível, é um exercício pro ator, é necessário, todo mundo Sim. tem que fazer, mas igual ao rádio, eu nunca vi uma escola tão maravilhosa quanto foi, Sim. né? E aí a gente, pô, a dublagem meio que substituiu o rádio. Sim, sem Mas eu dúvida acho que nenhuma. depois, aí começou, porque tinha muita galera do rádio. Sim, Então, sim, porra, era- sim. Você estava até falando aqui, pô, como deve ter sido difícil também, vamos supor, um cara como Domício Costa. Sim. Domício foi uma estrela do rádio, ele foi tipo um Tony absurdo. Ramos do rádio, Sim, exatamente. das radionovelas, né? Sim, E aí, de repente, cara, acaba o rádio, sim. ele não sei se não se adaptou, se não quis, não sei o que foi, mas não Não fez essa transição pra para a TV. imagem, Ele né? não foi na TV o que ele foi no rádio. Sim. Fez coisas e tal, mas Sim, não era aquele patamar, né? sim. E aí o cara vai pra dublagem. E muitas vezes ele se frustra por isso. Então, por isso que tinha muita gente amargurada. O cara, porra, Exato, eu exato. fui, cara, o cara da Rádio Nacional, que era Globo da época, Sim. cara. Agora eu tô- Eu peguei um pouco isso, essa geração que tinha Sim. esse amargor, né? Tinha. Tipo, eu tinha um império e agora eu sou aqui uma coisa, um instrumento escondido. Um caçador de boca, né? Um caçador de bocas, sem reconhecimento, sem plateia. Aham. Porque o rádio você tinha uma plateia, né? Tinha. Você tinha uma identidade. Que agora começa a acontecer com a gente também, né? E que é sempre uma questão que eu levanto. Será que é bom ou é ruim? Porque a graça do nosso trabalho é eu te enganar que não sou eu falando, né? Tem os dois lados, cara. Eu acho que tem os dois lados. Tudo Né? na vida, né? Tem um né? lado bom, É. tem um lado ruim. O lado ruim é justamente esse. A dublagem agora, de uma certa forma, ela suplanta, existe essa palavra? Existe. O original, né? Sim. Muitas vezes ela ela... ultrapassa, né? porque o cara, quando ele é muito fã, É, não é verdade? exatamente. A gente. E deixa de ter esse efeito transparente que a dublagem tem que ter. Que é Exatamente. você esquecer que é dublado e ver que Exatamente. achar que aquele que é cara aquele tá cara que tá falando. É. E aí e ao mesmo tempo, hoje existe também uma cobrança dos próprios clientes dos grandes estúdios de que você tem uma presença maciça em rede social. Sim. Muita gente não sabe disso, mas trabalhos são escolhidos pelo seu engajamento, às vezes, Sim. não pelo seu corpo de Eu trabalho. fiz um teste aqui para aquele ator que fez As Branquelas, Sim, né? E aí eu tenho certeza sim. que eu perdi para um cara que é muito mais engajado Então, nas redes. Por isso. então, isso é uma coisa que as pessoas muitas Com vezes não toda sabem. certeza. Exatamente. Não sabem. Né, que você precisa ter essa presença, trabalhar essa presença na rede social. Eu releguei isso durante muitos anos. E É difícil, né, cara? A e rede social você porque manter aquilo ali. despende uma energia, é um outro trabalho, Aí né? tem que inventar coisa. É um outro trabalho. É outro trabalho, é um trampo, cara. E assim, quando você está trabalhando muito,
quando eu estou dublando muito, eu não tenho muito tempo de fazer outras coisas. Produzir um vídeo, editar, botar efeito, roteirizar, é muito difícil, né? É. A gente sabe que as pessoas que são grandes dentro desse mercado de rede social têm uma equipe trabalhando para elas. A nossa equipe é a gente mesmo. Tipo, então os meus vídeos lá eu capto, eu edito, eu sonorizo, eu escolho a trilha, eu boto o efeito. Então, assim, é loucura, é doideira. Mas tem que ter. É necessário. É uma transformação. E eu acho que se você não se transforma nesse mercado, você fica para trás. Nesse mundo, né? Sim, sim. Não só nesse mercado, né? Eu sempre digo, a dublagem ela é um microcosmos de um cosmos maior do que é tudo que está acontecendo em todas as áreas. Tudo está se transformando. E se você não acompanha essa transformação, você vai ficar para trás, né? O que era há 20 anos não é mais como é hoje. O que era 3 semanas. O que era 3 semanas não é mais como é hoje. O que era 2 anos, mas é real. Mas As sim, mudanças são muito rápidas, né? A tecnologia não para. Não né? para. E a gente veio de uma época em que as coisas eram o contrário. Elas eram muito lentas. Eu lembro quando chegou o Pro Tools na dublagem, que foi tipo, os antigos diziam, eu não vou fazer mais isso não é dublagem. Não, quando começou quando saiu o 35 Sim, 20, foi pro DA, né? Não, saiu o 16mm e foi o Matic. Um Matic Que é tipo primeiro, uma verdade. VHS dessa grossura, Isso. assim, desse tamanho, assim. Né? Que seria um videocassete profissional. Exatamente. Era o Matic. Então, tirou a tela, que tipo, projetou com a tela, e entrou um monitor de TV. Sim. Teve gente que falou, não. Eu não trabalho assim. Querida, é melhor você trabalhar, porque... Porque vai todo mundo senão trabalhar você assim. não vai trabalhar. Porque, né? Não vai ser uma opção, né? Aí tinha um problema também, sabe o que é? Pô, de luz acesa. Que o estúdio era escuro. Escuro. Né? E tinha também uma coisa meio de proteção. Sim. De estar no escuro. Sim. Sacou? Luz acesa, mas é porque a TV ela emite um raio, né, cara? Não é legal ver TV com tudo apagado. Sim. Então é melhor deixar aceso e tal. Então, várias resistênciazinhas. Sim, foram... Também é coisa do ser humano, né? O povo cara? fumava dentro do estúdio, né? Fumava, eu me lembro. O Nilton da Mata, assim, que o diretor ele ficava dentro do estúdio. Ficava dentro do O estúdio diretor com uma ficava mesinha. dentro do estúdio. Né? E ele Isso. com um cigarrinho aqui. Às vezes o Cacete. colega de bancada fumava. Cara, o Drummond, o Orlando Fumava Drummond. com cigarro aqui e dublava. Sim. O Orlando Drummond, seu peru da escolinha, ele foi um dos militantes Sim. contra o cigarro. Ah, então. Ele foi um cara que brigou Mais um belo muito. legado que ele nos deixa. Porque realmente, Porque, gente, cara, para pensar. Porra, loucura, né, cara? Você tá trabalhando com a voz e tem uma pessoa fumando. Não, e no estúdio Junto não com você. tem nem um basculante. Não tem nada. Tem nada, Ambiente né? completamente Fechado. fechado. Cacete. Isso Aí era- tinha gente que brigava. Pá, que frescura isso, Que cara. bobagem. Ah, esse cara é chato, pô. Não pode fumar no estúdio. O próprio diretor dentro do estúdio é uma coisa que hoje a gente sabe que interferia de uma maneira que não era necessariamente boa, né? É muito melhor quando ele tá na suíte se comunicando com você lá da cabine, né? Sim, que ele só vai falar o necessário. Eu tive uma experiência com uma diretora famosa aqui em São Paulo também, que já partiu, e que eu tava dublando um filme difícil e no meio do loop o técnico falou, Nestor, para que a diretora tá roncando. Ela dormiu no meio, enquanto eu fazia um bifão lá, e Sei. começou a roncar Sei, e sei. vazou. Então assim, eu falei, eu acho que era melhor ficar na suíte mesmo, lá na cabine, pra não... É pra não atrapalhar, atrapalhar. Né? O ruído não atrapalhar. Agora, se falando em dormir, de novo o Alberto Pérez aqui, o Pérez ele dormia descaradamente e foi um que demorou muito para me escalar também, apesar dele ser contratado Sim. do programa do meu pai na época, né? Sim. Meu pai contratou o cara, Porém, ele não... não me escalava. escalava. Aí alguém falou assim, cara, olha só, relaxa. Ele não te escala porque ele... É porque ele só... Ele tinha uma panelinha que era Milani, Francisco Milani, Marcos Miranda, André Filho, Jura, Sumara, que falou, ele só escala a galera que ele sabe que ele vai poder dormir tranquilo. Faz sentido. Entendeu? Porque ele não vai confiar em você até você ele realmente falar, eu posso dormir. Posso dormir tranquilo que que o ele Niso vai dar conta. dublar e dirigir Acontece. pra mim, né? E ele tinha uma coisa que ele fazia, que ele levantava e ficava do lado da bancada Sim. e ele dormia em pé. Gente. E ele tinha uma coisa que era o efeito pêndulo. Que ele ia pra frente, vai cair, e voltava. Ele ficava e voltava. Aí ele acordava e falava, tá curto essa palavra, tem que botar uma palavra a mais aí. E tava.
E tava. Não sei como ele fazia isso, cara. Eu acredito. O cara era um gênio. Eu acredito. Porque é muito comum. A gente não tá falando mal especificamente de algumas pessoas. Era muito comum. Eu dirigi muito tempo e é verdade. A dublagem, ela tem, quando você tá dirigindo muito tempo, parece que tem uma coisa meio hipnótica. Claro, Você vai ficando ali meio adormecido, hipnotizado. Né? Então você você meio... tem momentos que você precisa... Eu fazia isso, né? Depois do almoço, então, era terrível. Nossa Senhora. Você fica vendo aquela tela, aquela pessoa falando. Parece aquela cobra do Robin Hood, sabe? Que vai te encantando. Sei. Do Mowgli lá, que fica com o olho girando. E aí, eu falava, a gente tem que parar um pouquinho. Levantava, andava. Então é muito comum. Os diretores, principalmente os mais velhos, Sim. eles dormiam mesmo muito. Hoje não dá, né? Porque hoje o ritmo é tão acelerado, é tão enlouquecido, ensandecido. Inclusive, a gente vê menos diretores mais velhos hoje, né? Hoje tem muita galera mais nova dirigindo. Na dublagem, em geral, você não vê mais gente mais velha. É. Porque isso é um problema. Porque o que está acontecendo? Só quem quer fazer dublagem é jovem, para fazer anime. Sim, né? Verdade, real. E os mais velhos, muita gente falou, cara, eu tenho 40 anos, eu posso começar na dublagem? Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Comece. Começa. Comece. A gente precisa de você. A gente verdade, precisa. É verdade. Né? E os velhos estão acabando. Sim. Aí o que acontece? Agora eles escalam pela idade da pessoa, não pela idade da voz. Exatamente. Você viu, eu tô falando aqui, eu tenho voz de 30 anos de idade. Sim. Mas eu tenho 62. Sim. E me bota pra fazer uns velhos, como eu sou, que a voz não encaixa. E eu digo pior, as pessoas estão te colocando pra fazer pessoas muito mais velhas, às vezes, do que sua própria idade. Exatamente. E aí você chega alguma vez e fala, não, eu não posso dublar esse cara tem 20 anos a mais do que eu, que a minha idade eu dublo caras de 15 anos a menos. Então eu tô dublando um cara com uma voz 35 anos mais velha do que eu. Sim, o Júlio Chaves passou muito por isso, cara. Sim. Ele morreu com voz de 40. Sim, exatamente. Podia dublar aqueles filmes do Mel Gibson, todos que ele fez lá atrás. Redublar tudo. Exatamente. E botava ele pra fazer cara de 80 e anos, porque ele tinha 70 e pouco. Exatamente. Um horror. Exatamente. Eu odiava o Júlio fazendo esse exatamente. velho, cara. E hoje tem uma... e é o que eu falo, né? A gente também perde um pouco essa tradição, eu acho que teria que ser mantida. Como é que você escala? Você não escala uma pessoa. Eu já cansei de fazer careca. Eu falo, você me escalou porque eu sou careca e barbudo. E a pessoa que escala, às vezes, não tem vivência dentro da dublagem para conhecer as vozes e o trabalho. Né? Como hoje está tudo muito corporativizado, né? Então são empresas terceirizadas que contratam pessoas que saíram da faculdade de rádio e TV, muito bem intencionadas, pessoas queridas, legais, mas que não têm a vivência realmente. Então, que ouve as vozes e olha a idade do ator. Quando a voz não é desse jeito, né? A voz funciona de uma outra maneira. Eu dublo caras de 40 anos desde que eu tinha 26. E eu continuo hoje com a minha idade dublando caras de 40. O Garcia Júnior era a mesma coisa. Você entende? Garcia Júnior muito jovem, sempre teve aquele vozeirão. Exatamente. E fazia caras de 40 e poucos anos. Exatamente. Ele com 21, exatamente. 22 anos. Eu nunca na minha vida fui o cara que dublou moleques de 25. Nem quando eu tinha 25. Sim. Entendeu? E aí... E essa compreensão, às vezes, eu acho que falta. Né? E aí você vê as coisas, às vezes, mal escaladas. Né? Os grandes diretores dizem, né? Um filme bem escalado é metade do trabalho bem feito. Você já tem metade, você já tem certeza que tem tudo para ficar bom. Um filme mal escalado é um... Não tem como, cara. Você não tem como consertar. Não tem como consertar. Não tem como consertar. Cada um pode dar o melhor de si ali, tá no seu melhor dia... entregar o máximo e você vai olhar e falar, não essa voz não sai dessa boca, desculpa, não faz sentido. Que é um dos lados, por exemplo, que eu acho que é negativo com a fama que a gente ganha, porque as nossas idades são públicas, os nossos rostos são públicos, e aí falar, mas ele tem essa idade, porque ele tá dublando aquilo, não é? Ué, por quê? Porque a voz funciona diferente, né? Ela é um outro jeito de você se expressar. E a internet é cheia de especialistas, né? É só o que tem, né? Cheio de especialistas. Nossa. Eu às vezes falo, então, o que você faria? Aí as pessoas às vezes perdem o rebolado, eu falo, então, uma vez dando aula aconteceu isso. Eu dei aula há algum tempo na minha vida, e aí eu tive um aluno, era uma turma de adolescente, na primeira aula, eu explicando como era o processo de dublagem. Então, a gente entra no estúdio, o que é o loop, o que é o anel, como é que passa, o texto fica aqui, você tem que olhar para lá, olhar para cá. Não deu 15 minutos, menino. Por que a gente não... Por que não faz passando na tela? Aí eu falei, qual é seu nome? Aí ele falou o nome dele. Eu falei, parabéns, gente, a gente tem um gênio aqui. Porque eu dublo há 20. Ele aqui em 15 minutos, só de eu explicar, teve uma ideia que ninguém nunca teve até hoje.
gente, isso já foi tentado, tudo que, sabe, abaixa um pouco essa bolinha, e a internet é isso. Outro dia eu vi muito engraçado, um cara que era, sei lá, especialista em física e publicou uma tese maravilhosa de uma coisa incrível e ganhou o PhD em Harvard, fez um post comemorando e explicou o que era a tese, e veio um cara que disse, eu não acho, da tese do cara. O que esse cara era? Tu vai ver o cara Nada, é contador, nada. É BPO. um desocupado, que postou às 3h30 da tarde. E aí o cara, o doutor, respondeu muito... Educadamente. Teu cu. Ah, é? Foi educado. Foi bem educado. Eu achei, é isso que você tem que responder. Porque eu vou discorrer sobre... O Pedro Cardoso fala uma coisa muito interessante, né? Para você começar uma discussão com alguém, ela precisa partir de um básico. Tem gente que não tem esse básico. Aham. Então não dá para você discutir. Né? É aquela coisa, só faça perguntas que você saiba a resposta. Exato. Né? Né? Se você joga aquilo ali, cara, você vai ter que ter um argumento depois Sim. para você manter um debate, um diálogo ali. Exatamente. No mínimo pertinente, no mínimo... Conectado com a realidade, né? Porque senão não faz o menor sentido, cara. E tem gente que dá palpite, que fala, não, mas... Tipo, o cara Eu tava falo, lá... Eu tenho 45 anos de dublagem. Você tá há quanto tempo nesse ramo? Assim? Eu tô... Não, isso eu perguntando pro cara. Sim. Isso eu perguntando pro cara. Quanto tempo você tá nesse ramo? Só pra eu entender, sim. assim. De repente você sabe mais que eu. Exatamente. Né? Eu falo, pô, cara, às vezes acontece isso, né? Muda a voz, né? A gente sabe, os dubladores, a gente não é dono do ator que a gente dubla. Lógico que não. A gente não é dono do produto que a gente faz. Não existe voz oficial. Não existe voz oficial. Eu sempre digo isso. Gente, esse termo é cunhado por gente muito egocêntrica, porque não existe... Eu sou a voz oficial do... Não tem. Nenhum ator, Nenhum ator gente? americano... Nenhum ator, nenhum dublador. Nenhum ator americano teve só uma voz. É a voz oficial de nada. Não, tem gente que fez muito mais, né? Sim, tem o dublador. Mário Jorge sim, fez muitas vezes o Ed Murphy. Sim. Mas ele não é Mas ele não é a voz oficial. É a voz com quem a gente está acostumado, é a voz que a gente prefere, é a voz que tem o nosso reconhecimento emocional, mas não é a voz oficial. Voz oficial é uma coisa determinada de outras maneiras. Por exemplo, a Itália tem vozes oficiais, a Espanha tem vozes. No Brasil, nós não temos vozes oficiais, nós temos vozes escolhidas por motivos X. Não tem nem como, cara, porque a demanda... A demanda é muito grande. Muito grande, tem mercado prazo, é aí muito você grande, não pode prazo, exatamente. Hoje, então, mais ainda. E às vezes acontece de você estar dublando um trabalho que já foi dublado por outro colega, o que é absolutamente normal, né? Você nunca vai me ver reclamando de mas eu não fiz aquilo que era meu, porque não é meu. Eu fiz um ator em um filme, uma produção, no próximo posso não ser eu, e acabou, tá tudo bem. Assim é o jogo. Essa ideia de que nós somos os donos daquilo é uma ideia plantada por gente com outros interesses. Não é a nossa realidade. Todo mundo que trabalha dentro do mercado sabe disso. Você pode ter os seus queridinhos, você pode, mas aí é um problema de cada um. Todo mundo tem. Todo mundo tem. É um problema de cada um. É uma frustração que se resolve na terapia. Não há nada de errado, não há nada de antiético, não há nada de atravessado quando um ator não é dublado por determinado dublador. Né? Não há nenhuma sujeira envolvida nisso. É como o mercado é estruturado realmente. E às vezes, quando isso acontece, já aconteceu comigo, tem um ator que eu dublo muito em São Paulo, acho que só eu dublei, e tem um colega do Rio que dubla. E às vezes, quando eu dublo esse ator, vem sempre a mesma pessoa e diz: é você, mas não deveria ser. Simpático, né? Agradável, né? Aí eu falo... E aí, cara, o que eu posso fazer? Aí eu falei, compra o Warner. Compra o Warner, que aí você coloca quem você quiser, cara. Aqui eu tô só fazendo o meu trabalho. E você tá só aí na sua... Ou não, escreve pra Warner, reclama lá, fala com eles. Porque esse é o nosso trabalho, né? Ai, cara... Tem umas coisas assim que realmente são... Eu faço uma série Cobra Kai, né? Sim, que eu faço o Larusso e tal. E teve uma temporada que ele descobre um monte de segredos do Sr. Miyagi. Sim. Ele encontra uma caixa lá que era do Sr. Miyagi, ele viu um monte de coisa que não condizia com aquele jeito dele, umas coisas assim meio obscuras, sabe? Então ele ficou uma temporada falando muito do Sr. Miyagi. Porque era o tempo inteiro ele em cima desse negócio que ele achava e não sei o que e tal. E aí, cara, viralizou essa coisa de cada frase ele fala Sr. Miyagi, né? Isso falando da série. Sim. Né? E aí vem um cara e falou, pô, vê se na próxima temporada você para de falar Sr. Miyagi, né? Eu falo, cara, beleza, mas você tem que mandar um
mandar esse recado pro roteirista, porque a gente não interfere no roteiro. Se o cara falar 100 vezes Senhor Miyagi, eu vou ter que falar, porque é uma história que está sendo contada. Porque é uma escolha de roteiro, é uma escolha de linguagem. Eu concordo, fala muito Senhor Miyagi, exatamente. mas o cara tá contando uma história que tem que falar. Então, a gente não tem essa autonomia. Exato. E as pessoas não entendem. Não entendem. Elas também supõem uma autonomia de escolha do que a gente vai fazer. Gente, a gente não sabe o que a gente vai fazer. 80% das vezes eu descubro na bancada. Eu só recebo um horário que eu preciso estar lá. 90%. Eu digo 80% porque às vezes tem os fixos, né? Tem uns 20% de fixo, é que você já sabe que vai ser aquele fixo, tudo bem. E mesmo assim, às vezes você tá fazendo um fixo numa empresa. Sim. Aí eles te ligam, semana que vem. Aí você pensa que é o fixo, né? Você tem 4 horas semana que vem. Você fala, é o fixo. Série. Você chega lá, não é. É outra coisa. Eles não ligam dizendo, olha, você tem 4 horas da série e tal. Se você perguntar, eles vão dizer. Às vezes, viu? Tem estúdios agora que, por conta da confidencialidade, outro dia eu perguntei para um estúdio, o que é? É fixo? É um fixo seu. Qual é? Não posso dizer. Cara, que isso é exagerado, né? Eu falei, você não pode dizer qual é o fixo meu que eu vou aí fazer? Eu acho não, exagerado. Não posso fazer. Eu acho um exagero. Não posso falar. Só quando você chegar aqui você vai saber. E eu falo, gente, como assim, né? Pô, deve ter escuta, não é possível. Não, gente, o cliente, ele tá ouvindo todas as conversas daquele estúdio. Eu sempre brinco, né, que... Nossa, realmente, porque realmente não há lugar que vaze mais informações do que a dublagem. É o contrário, a gente tem aí décadas e décadas de trabalho e nunca houve um vazamento por conta da nossa dublagem. Sim. Nunca houve um spoiler numa rede social, nunca houve nada disso. Eu acho engraçado assim, quando eles lançam o filme, uma série que seja, eles dão muito spoiler, né? Dão. Bota foto, bota vídeo, Sim. faz teaser e tal, mas com a dublagem não pode. Por que você... a dublagem é tão especial assim? Se você disser, olha, eu dublei essa semana o episódio, a série tal. Não! Gente, mas a série tá produzida, todo mundo sabe. Vocês estão divulgando, todo mundo cara. sabe que tá sendo dublado, já tá sendo divulgado. Tem o trailer com a minha voz. Exatamente. Não, mas você não pode falar. Com Cobra Kai foi assim, olha só, vamos fazer um teaser aqui, mas você não pode dizer que você tá fazendo, tá? Aí beleza, soltaram o teaser. Original, oficial. Exatamente. Exatamente. Do streaming lá. Aí começa a galera. E aí? Eu falei, eu? Fazendo Cobra Kai? Não. Sabendo de nada. Mas tua voz tá lá, jura? Sério? Como é que eles Alguém fizeram tá me isso? imitando. Deve ser IA, nem tinha IA, né? Como é que eles fizeram isso, cara? Porque eu não tô sabendo. Cobra Kai, o que é isso? Você tem que dar uma João sem braço, mas de maluco, né? Exatamente, né? Porque você tá lá contratualmente amarrado. Você não pode dizer, mesmo que tenha o teaser, até que o episódio seja lançado e a ficha técnica divulgada, você não pode dizer nada. Nada. O que é uma coisa completamente sem sentido pra mim. Porque o principal, cara, na boa, assim, não tô querendo menosprezar. Não, claro. Mas a dublagem não é o principal da série. Não, não é. A gente precisa ter essa consciência. Não é. A dublagem é um serviço de acessibilidade. Exatamente. De ampliação de uma obra, mas o nosso trabalho não tem nada a ver, eu sempre gosto de lembrar às vezes os colegas, nosso trabalho não tem nada a ver com o trabalho lá que o ator original viveu, que foi lá, se preparou meses, tem um figurino, tem um set, tem um estudo de texto, a gente vem aqui fazer uma camada que está por cima de um produto pronto. Exatamente. Somos importantes? Sim. Totalmente, mas completamente importantes, mas nós não somos o ator. Em primeiro lugar, há uma confusão às vezes dos próprios colegas. Eu não sou ator que eu dublo. Na época do que eu te falei, na época do estrelismo, na época do estrelismo, às vezes eu cutucava e falava ali, ó, dando aquele showzinho. Ele esquece que ele só dubla. Ele não é o Robert Redford. Exatamente. Ele só dubla. Ele só dubla, ele tá ganhando aqui, na época, R$10 por hora. Exatamente. E vai sair para almoçar naquele botiquinho ali, ó. Exatamente. Comer um PF ali. Que não tem problema nenhum. Uma vez eu disse isso. Adoro PF. Exatamente. Mas temos que entender que a realidade é outra, que o nosso trabalho é outra, a nossa arte é outra. Importante, relevante sim, especialíssima, inclusiva, emocionante, transformadora. Especializadíssima, o que é uma coisa que pouca gente entende, né? A dublagem... O Wendel fala uma coisa muito interessante, o Wendel Bezerra, tipo, é muito ingrato. Se um leigo te assiste dublando e você é muito bom, ele vai achar que dublar é muito fácil. Se um leigo assiste você dublando e você é muito ruim, ele vai achar que você é um cara extraordinário, porque mesmo tão difícil, você conseguiu chegar até o final. E é verdade. Tem sua verdade. É verdade. Né? Quando você assiste um bom dublador trabalhando, parece que dublar é muito fácil. Claro, o cara faz aquilo há 30 anos, pô. Mas a pessoa não entende que existem ali
50 circuitos funcionando ao mesmo tempo. E quanto tempo ele demorou para aprender, né? E quanto tempo ele conseguiu demorar para chegar naquela excelência e entregar tão rápido, né? Eu sempre dizia quando eu dava aula, existe um processo. Tem gente que vai, assiste e grava. Tem gente que vai precisar assistir 3 vezes. Você pode, que está começando, talvez tenha que assistir 5 e não vai conseguir. Porque tudo tem que acontecer. A leitura do texto, a interpretação do texto, a medir a sincronia, medir o tom, entender qual das possíveis inflexões você vai escolher e entregar. E adaptar, né? E adaptar para caber ou mudar para ficar mais parecido com o jeito que a gente fala. Tudo isso acontece em todas as falas que você dá quando você está dublando. Não é uma adivinhação, não é sorteio, não é tiro ao alvo. Você tem que ser capaz de repetir incessantemente com a mesma verdade, com a mesma força, com a mesma entrega. Então são muitas camadas, muitos circuitos funcionando para poder entregar. É que nem um piloto de Fórmula 1. Você pegar uma pessoa que aprendeu a dirigir ontem na autoescola e botar para correr na Fórmula 1, ela vai... A morrer. Né? A dublagem é um pouco isso. Eu vejo, às vezes, muita ansiedade de quem está começando, né? Sim, como se dublar fosse só ser o protagonista. Gente, nem os protagonistas são protagonistas todos os dias. Né? Você é protagonista hoje, amanhã você faz o vozerio, depois a ponta. É assim sempre. Ninguém faz o resto da vida. Ninguém faz só protagonista. E para você chegar a fazer o protagonista, existe uma caminhada. Né? Tem gente que reclama, eu já vi, eu não tô conseguindo fazer protagonista. Eu pergunto, você tá dublando há quanto tempo? 1 ano e meio. Eu falo, mano, 1 ano e meio... Eu demorei 2. 1 ano e meio... Tem gente aí que não tá conseguindo fazer nem 5 horas por mês. Você tá todo dia, eu tô te vendo aqui, você tá fazendo personagens importantes, né? Tipo, acontece. Tem gente que 1 ano faz um protagonista, mas não é a regra. Não, é uma exceção. É uma exceção. A regra é que você vá, a regra é isso. Eu no primeiro dia não consegui dizer, entrem ali. Né? Então hoje quando eu me vejo dublando, eu falo, nossa, aquela pessoa nunca imaginou que ela poderia ser essa pessoa aqui, que faz desse jeito. Eu assistia a Juraciara, por exemplo, dublando, assisti muitas vezes a Miriam Fischer, eu ia muito para os estúdios assistir. E eu falava, gente, isso é mágico. Isso não é possível. Não é possível que uma pessoa tenha absorvido tanta informação só com uma passadinha e esteja fazendo com tanta excelência desse jeito. É possível. É possível. Mas não é da noite para o dia. Não. E não é todo mundo também. Você lembra do Pietro Mário, né? Sim. O Pietro, nossa, que voz maravilhosa, uma interpretação incrível. Uhum. E uma vez eu comentei com alguém, falou, o Pietro é bom, né, cara? Aí ele comentou uma coisa que você vê como a mente funciona. Ele falou, o resultado final é bom. Exato. Aí você fala, mas não é o resultado final que tem que ser bom? O importante não é isso? Aí o cara falou, não. Na dublagem você tem que ser bom e rápido. E o Pietro era um cara lento. Ele não tinha aquele pique. A gente tem muitos colegas hoje que têm resultado muito bons e que não estão trabalhando porque não conseguiram acompanhar esse ritmo de trabalho hoje muito rápido. Sim. E eu digo mais, né? Houve também um tempo, esse tempo das grandes estrelas, em que qualquer comportamento era tolerado. A pessoa podia ser antipática, podia ser grosseira, podia atrasar. Sim. Hoje não é mais assim. Hoje, para você primeiro tem que ser bom dentro do estúdio, e ser bom dentro do estúdio significa entregar o trabalho da dublagem e ser rápido entregando com qualidade, com sincronia, com interpretação. E você precisa ser profissional no sentido de não se atrasar jamais, saber lidar com toda a equipe que está envolvida, produção, recepcionista, colegas, diretores. Não existe mais lugar. Ninguém hoje tem disponibilidade para trabalhar com pessoas difíceis em qualquer aspecto. Então isso também põe uma pressão muito grande, né? Então eu já tive conversas com colegas que falam, eu não entendo porque que eu não estou trabalhando tanto, porque eu trabalhava, agora eu não trabalho. E às vezes eu falo, gente, onde você não está trabalhando tanto, com quem, é num lugar só, é em outro, tem algum ajuste que talvez precise ser feito. Porque ninguém está ali hoje mais só por uma panela. Não tem como. Porque é muito trabalho, é um mercado muito grande e que demanda muita gente. Então você tem hoje estúdios... nenhum de nós conseguiria trabalhar em todos os estúdios que existem em São Paulo. Nunca ouvi falar. São Paulo tem mais de 20, 25 estúdios. Eu trabalho, sei lá, em 8.
10. Ninguém trabalha em todos. E eu não teria como trabalhar em todos. Quem trabalha em todos está trabalhando muito pouco, porque você não teria tempo de coordenar todos Não, é esses impossível. lugares. É impossível. Não, em dublagem tem uma coisa que é muito típica do mercado. Sim, Os estúdios, eles querem que você esteja disponível. sim. Se você começa a dizer que não pode, Exatamente. E você tem que. isso é um problema. Esse jogo de cintura também é uma das coisas, né? Que então, você precisa ter uma relação muito boa com as produções para tentar remanejar horários. A gente ainda veio de uma época mal acostumado que as produções elas mexiam muito nas escalas para encaixar você se você não tinha um horário. Hoje é mais fácil você mexer na sua agenda às vezes. Mas isso do que o melhorou, porque outro. antigamente, na época da galera junta, Não, veja bem. galera junta, não Sim. tinha esse negócio, Não. não. Não pode, Não. bota outro. Hoje em dia fala, não, vamos ver outro dia então. Ainda- Exatamente. Ainda tem um jogo. Na época que eu trabalhava na Não. Herbert, eu fiquei no Rio, eu fui contratado ao mesmo tempo da Herbert e da VTI. Então era carteira assinada nas duas, e aí não tinha essa história de horário. Eles avisavam quando eu tinha que estar lá. Eles não marcavam comigo, né? Porque o diretor fazia a tabela, já montava o horário que ele queria, quem entrava quando, a menina só me avisava com 48 horas de antecedência. Nestor, você tá depois de amanhã de tal a tal hora. Eu que me virasse para estar lá. Sim. Então, eu dublei no Rio acho que uns 4 anos, assim, contratado das duas. E eu saí do Rio, inclusive, porque eu não aguentava mais esse esquema de não saber se eu ia conseguir ir ao cinema depois de amanhã. De saber se eu ia conseguir jantar com os meus amigos 2 dias depois. Se eu ia poder viajar no fim de semana, porque sábado, né, os novatos trabalhavam. Os piores horários eram sempre dos novatos. Né? Então, todo dia de manhã, 8 horas da manhã, eu estava na Herbert, todo sábado de manhã, todo sábado de noite, durante um bom tempo. Mas é tudo isso, né? Tem muitas coisas envolvidas aí. É uma grande... É uma puta indústria. É uma cara. indústria, né? A gente Sim. trabalha para uma grande indústria. A gente tenta fazer o nosso trabalho com arte, com verdade, mas ele tem uma parte técnica gigantesca e o que está em volta dele é uma indústria. Você tem que entregar muito e muito rápido e tem que estar disponível e tem que estar pronto, tem que estar excelente todos os dias. Não tem essa, hoje ele não está muito bem, vamos fazer amanhã. Não tem. Você tem que estar bem todos os dias. É bom que esteja, né? Você tem que estar bem todo dia. Você tem que entregar o que esperam de você todo dia. Uma Sim. vez um menino que estava começando falou, eu estava marcando uma escala e tal, e ele viu que eu estava com a agenda meio cheia, ele falou, nossa, deve ser tão bom ser você, né? Que não se preocupa mais com a sua agenda. Eu falo, depende. Porque eu posso não me preocupar com a agenda, mas ninguém espera de mim quando eu entro no estúdio menos do que excelência. Com você ainda vão ter mais paciência. Então aproveite, porque o dia que a sua agenda estiver desse jeito, ninguém não vai ter paciência com você. Não. Eles vão te chamar porque eles estão querendo a excelência, a rapidez, a facilidade, a entrega, é só isso. Por isso que demora, cara, porque até o diretor confiar em você, Sim. vai levar um tempo. Sim, Vai levar um tempo. Até Ele ele saber conhecer. que você vai chegar e que você vai entregar com excelência e rápido. exatamente. Demora muito, demora muito. A competição não é quem faz melhor, é quem faz melhor e mais rápido. E não tem a ver com a voz ser bonita, não tem a ver com... A dublagem, o menos importante é a voz. Exatamente, porque nós precisamos de Qualquer todas voz, as vozes. qualquer voz é Exatamente. necessária. Eu sempre falo, você vai falar em locução, é diferente. Sim, Locução você tem um sim. padrão de voz e tal. Na dublagem você precisa de todas as vozes, de idosos, de jovens, de crianças, de vozes estranhas, de vozes agudas, de Sim, vozes sim, graves. sim, sim. Então você pode ser um protagonista com qualquer voz, né? Isso aí não tem diferença mesmo. Agora, essa coisa de ser gerenciar os horários de dublagem, né? Pô, fazendo novela, cara, meu Deus do céu. É um inferno, porque novela eles vão te passar a escala da semana, sexta-feira, 6 horas da tarde. Sim. Então fica os estúdios te ligando. E aí? Pode quarta-feira que vem? Falei, amor, eu só vou saber sexta-feira à noite. Sim, Mas a gente precisa de você aqui, cara. É sua série. Eu falei, cara, eu só vou saber sexta-feira à noite. exatamente. Aí você se fode, cara. Aí você se queima. Exatamente. Novela, para mim, por exemplo, é uma coisa que eu tento fugir o máximo que eu posso. Ela é maravilhoso porque você tem uma garantia de trabalho por 3, 4 meses. Não, e é gostoso fazer. É você- gostoso de fazer, você- é ótimo. Você se mostra, né? Você. Mas, cara, é um terror. Mas é isso, você não tem como programar nada na sua vida. Não. Nada. Cara, é bizarro. O nosso trabalho é isso, né? A gente... E ao mesmo tempo é bom, é fascinante, né? É isso, eu dublo há quase 30 anos. Eu entro no estúdio
ainda animado, todos os dias. Tem dia que eu entro desanimado quando o produto é muito ruim. Porque eu vi. Dizer, bom, tem dias que eu não entro tão animado assim. Eu hoje, por coincidência, vi alguém perguntando no Twitter: será que os dubladores também detestam as coisas que eles dublam às vezes? Eu não respondi, mas eu respondo aqui. Todos os dubladores detestam sempre alguma coisa que eles dublaram. Não tem como você gostar de tudo. E como eu falei, cara, a maioria não é coisa boa. A gente dubla muita coisa ruim. A maioria não é. Para pra pensar. A grande maioria... A gente dubla coisas que são chatas. É o exemplo que eu dei lá do seu canal do streaming. Você vai olhar lá, a maioria você não vai querer ver. Exatamente. Sinal que a maioria do que está sendo exposto ali você não gosta. A gente agora não faz mais muito isso, né? Mas a gente fazia muito tipo vídeo de treinamento. Eu não vou ter o mesmo... Institucional, né? Um institucional. Tipo, como operar a máquina X na fábrica de concreto. Eu não vou dizer que, nossa, eu amei dublar esse trabalho, foi incrível. Tipo, não foi um trabalho, né? Foi cumprir foi usar o que eu sei fazer e fazer inteiro e fazer o melhor, mas isso não vai ocupar um lugar no meu arcabouço emocional, né? No meu universo de coisas queridas. Você não vai botar naquela arte que tem seus personagens? Tipo, o mecânico lá do... Mecânico de máquina de betoneira. Não vai. E mesmo isso, né? Você às vezes dubla. Tem atores com quem você antipatiza e você dubla. É normal. Claro. Tem atores ruins que você dubla e que te dão muito mais trabalho para dublar do que um ator muito bom. Eu já dublei uma vez o John Malkovich e aí me falaram, não é difícil dublar ele? Eu falei, não, é muito fácil, porque ele é muito bom. Quanto melhor o ator original é, mais fácil para mim dublar. Lógico. Porque ele sabe o que ele quer, ele entende a inflexão, ele é claro no que ele diz, ele não tem truques de vícios de interpretação. Né? Você vai pegar um filme desses filmes B, a maioria dos galãs, eles ficam todos gaguejando em todas as falas. Não é porque Hollywood tem muita coisa ruim. Não, tem muita coisa ruim. Muito... Porque lá também é uma indústria, né? Lógico. Então o filme bom que é feito... realityzinhos. Exato. O de reality é uma coisa dificílima de dublar. É a pior coisa. Dá um trabalho. Onde a dublagem cai pior, eu acho. E assim, fica mais falso, eu sempre né? digo. Para um reality ficar bom, as pessoas têm que ser muito boas. Você tem que improvisar muito, você tem que deixar muito natural, muito solto, e é muito difícil. Ainda mais nesse ritmo, né? E eu sempre falo, né? Eu gosto de dublar reality, porque eu sempre dizia, o reality é onde eu afio a minha espada. Ali o meu reflexo é testado, a minha improvisação é testada, para quando eu chegar na dramaturgia, eu tô com as minhas armas completamente prontas para só surfar ali o que eu preciso. Então, o reality é bom para isso, né? Para você, Com certeza. Penar e destravar. Porque você tem que... mil pausas, mil pensamentos. A pessoa tá falando como a gente tá falando aqui. Imagina dublar isso aqui que a gente tá fazendo. Exatamente. Fica um horror. É horror. Fica aquela coisa exatamente. de você eu estava abrindo o guarda-chuva. Não pode. Você tenta ser natural. E não pode. E isso é uma das coisas que a gente tem, né? Uma das coisas que a gente vive, como a gente ouve o original em inglês, as pessoas que começam geralmente tendem a imitar essa melodia. Porque você tá com o original no ouvido, né? Exatamente. Você tá ouvindo ali de fone. Uma das coisas que a gente tem que aprender é dissociar. Exatamente. É aprender e criar outra música com a boca. Isso é muito difícil. Por isso é que a dublagem antiga tinha um pouco essa coisa. Exatamente, porque porque o americano ele a fala música assim. do inglês, se você parar pra pensar e ouvir o original, ele tá falando todo assim. Ele fala assim, né? Exatamente. Let's Termina go there and talk to better. Né? É essa musiquinha, que não é a nossa. E no reality acontece. A gente vê a pessoa no reality caindo nessa emboscada. Sim. Principalmente nas interjeições, né? Porque eles ficam lá... que pra gente quando você vai pensar em português, você não faz eu queria falar com você. Porque o americano faz. O americano faz, mas a gente não faz. A gente, quando vai pensar, fala: ô Niso, eu queria falar com você. É um... E é isso. Aí você vê, às vezes, as dublagens. Eu queria muito encontrar... Cara, que você faz dublagem, né? Por que essas respiraçõezinhas? E a respiraçãozinha, e são gaguejadazinhas? E é o negócio das reações, né? Você que tá dizendo reação é quando o cara faz, tipo... Isso aqui, ou tosse. Qualquer som oral que não seja uma palavra. Exatamente. E tem gente, não, vamos botar aqui pra colorir. Vamos botar pra colorir. E fica o filme cheio de gemidinhos. Tem diretor que gosta, eu não gosto. Eu acho que se não tá no original o som, a gente não tem que reproduzir.
Exatamente. Se o cara lá faz assim e não tem nada no porque som, o diretor quis assim. aí você O vai na diretor dublagem, original do filme quis assim. Exatamente, ele cortou qualquer som daquela cena, então não tem que ter. Mas tem diretor que tem essa mania. Aí Tem. o cara faz, você tem que fazer, e a gente não faz isso na vida, né? Não. A gente faz caras que têm bocas, mas que não tem som, Aham. né? Mas na dublagem tem gente que é obcecado. Não, se tem uma boca, tem som. Não, não é verdade. Não. Não é verdade. Ah, não, porque tem que botar, porque o cara que tá vendo em casa vai achar que teve Não, ele erro não da vai achar dublagem. nada. Não, cara. Ele não vai achar nada. Cacete. O cara que tá vendo em casa, ele quer ouvir uma história bem contada. Ele quer ver um filme e achar que tá assistindo uma novela brasileira de tão natural que tem que estar aquilo. Esse, pra mim, acho que é um parâmetro ideal. Liguei a televisão, não sei se é dublagem, não sei se é uma série nova de algum streaming brasileiro que tá sendo feita por atores brasileiros. Quando a gente consegue isso, eu acho que a gente chegou no que tem que ser feito. Menos do que isso, ainda não chegou. Sim. Eu noto também que tem um vício das mulheres, é tudo meio orgástico, né? Sempre. As mulheres falam Muito. sempre assim. Por Tem. que elas falam desse jeito? Tem uma coisa que eu não sei. Não, Parece... e fala normal contigo, fala aí nisso, tudo Oi, bom? tudo bem? Como é que vai? Como é que você tá? gravando? Vamos gravar. E começa uma coisa. Exato. Como também tem os rapazes que Tem. são galãs de 1,99, que estão sempre É. prontos para desabotoar Tudo o igual, primeiro né? botão da camisa. Igual, né? Não dá, né? Tipo, às vezes você tá lá, o cara é um vendedor de uma loja, ele fala, tá aqui seu troco, tá aqui o seu troco. Tipo, mano, não, né? Por favor, Tá né? aqui o seu troco. Não, né, gente? Não. A Juraciara me ensinou uma coisa muito legal na dublagem, né? Porque a gente tem essa tendência a impostar quando vai dublar. Tem. É natural. É. Quando você sobe no palco, né? Os meus professores de teatro diziam, desarma, começa daí de onde você tá. E aí vai crescendo. Então é normal que todo mundo que vai começar queira, né, deixar a voz mais bonita. E ela falou, corta isso. Comece com a sua voz do cotidiano, é daqui que você parte. E aí, se o personagem pedir que você desça o tom, você vai descer tem o filmes tom. de época, tem filmes Mas que você tem que vai falar. descer dentro da sua paleta. Você não vai criar uma voz para o microfone. Uhum. Porque se eu quisesse, eu posso falar assim o dia inteiro. A gente tem colegas que falam assim o dia inteiro. Tem. Que criaram uma voz Aham. e estão nela o tempo todo e fazem todos os personagens assim. E eu acho que isso empobrece demais. Porque Limita. limita. Porque o seu personagem... Aí deixa de ser o ator dublado com fulano de tal, hein? É sempre aquela versão dele que não vai oferecer nada de novo, né? Tipo... E é muito triste porque às vezes os clientes compram isso, né? Essa pseudo-beleza da voz, Sim, como se fosse sim. um sinônimo de esse é um bom galã, Aham. quando na verdade a gente precisa de bons atores. Dublagem é interpretação. É cara. interpretação. Como é que eu vou me destacar na dublagem? Interpretação. Sendo um bom ator. Exatamente. Ah, mas eu não quero fazer teatro, mas faz. Entenda que seja ator, antes Você de não qualquer precisa coisa. seguir uma carreira no teatro. Não precisa. Eu não Problema sigo, nenhum. por exemplo. Fiz uma faculdade de Mas, teatro cara, e não sigo. Faz, porque é lá que você vai aprender a ser bom ator e você é um meio muito competitivo. É entender o que é o ofício do ator. Exatamente. Qual é o seu cara. ofício? Qual é o seu trabalho? Porque técnica é treinamento. É lógico. Todo mundo, com suas capacidades cognitivas, consegue compreender e aprender uma técnica, né? Uns com mais facilidade, outros com menos, mas você aprende. O ofício do ator, você precisa entender para saber que ator você é. E aí você vai ser um bom dublador. Os grandes nomes da dublagem, todos os antigos, os atuais, as pessoas que realmente marcam vidas e infância são bons atores. Eles trazem vida e verdade. E isso Sim. é ser ator, né? Tem um dia o cara falou assim, isso é coisa de internet, né? E aí? Continuam ainda com essa história de ter que ter DRT para dublar? Aí eu respondi e falei, querido, sim. E não vai acabar isso. Não, Porque claro que não. a dublagem é um trabalho de ator. A gente criou esse termo dublador. Exatamente. Esse termo não existe. Exatamente. É um Nós termo- somos atores de voz, Ator né? de voz. Você faz cinema, faz teatro, exatamente. faz cinema, faz Exatamente, televisão, faz dublagem. Exatamente. Né? Então, mas isso aí você... O cara usou um termo que era você limita muito, você está afunilando muito. Falei, cara, mas é assim, isso tem que ser ator, não tem jeito. Vai continuar precisando ainda de CRM para ter médico? Exatamente. Pô, caramba. Ah, E tem muitas vezes que acontece isso. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu tenho uma voz muito bonita, eu queria dublar. Eu digo, querido, você me dizer que tem uma voz muito bonita é a mesma coisa que um neurocirurgião, alguém que tem a mão firme dizer que quer ser neurocirurgião. Isso aí não faz tanta diferença. Você vai ser um bom médico, você vai ser um bom ator. É isso que você precisa. Dublar não é ficar lá imitando o Bob Esponja, não é ficar lá imitando o Mickey, não é ficar lá... Não é isso. você vai dublar um cara que Não ganhou tem o Oscar, nada a velho. ver com isso.
E acontece, como tem essa onda hoje muito de muita gente que vem por conta dos animes, eu sei de casos já reais de diretores que falaram, escalei pessoas que estavam fazendo muitos animes e elas chegaram aqui para dublar um documentário e não quiseram fazer a escala, porque elas não estão com saco de fazer isso. Essa pessoa dessa não se Essa pessoa cria. não vai ser um dublador. Não. Né? Ela vai passar por ali, É. vai tirar o trabalho de um Não, quem real vê o filme dublador geral, durante algum quem vê o tempo, filme geral. mas ela não vai ser dublador. Não tem essa, cara. Né? Dublagem não tem essa. Você não escolhe, você Exato. não tem... uma vez eu comentei, pô, dublei esse filme aqui, que filme horroroso. E aí alguém falou, por que fez então? Eu falei, porque você precisa, no meio de dublagem, não tem essa de Não você tem. escolher. Você chega lá, Não você não tem. sabe o que é. É o que eu faz. digo, gente. As pessoas dizem para um médico, aí ele fala, essa paciente tem um temperamento horroroso. Por que tratou, então? Esse é o nosso trabalho. Né? A gente não tem essa escolha, esse poder de escolha. A gente não determina ritmo nenhum. A gente tem que se adequar a todas as coisas, né? Nada na dublagem vai se adequar para te facilitar. É o contrário. Você tem que se adequar a tudo para conseguir trabalhar. Se você não tem Exatamente. essa capacidade, essa disponibilidade, não faça isso. Não faça isso. Você não vai escolher nada. Você não vai... nada. Você tem que estar pronto todos os dias. Você vai cruzar todos os dias com pessoas que você não gosta. Você vai cruzar com pessoas que não deveriam estar ali. Como em todos os lugares, tá? Isso não é exclusivo da dublagem. Exatamente, qualquer Como área. em todos os lugares. A dublagem não é um panteão sagrado de pessoas escolhidas por uma divindade qualquer para exercer essa nobre função de dar voz em português a obras do mundo inteiro, né? É um ofício, é um trabalho, é uma profissão e sofre todos os problemas de qualquer profissão. E é isso, principalmente. Você tem que se adequar e se adaptar. Não é você... E no nosso caso... É mais curioso ainda, porque a essência do nosso trabalho é não impor o seu próprio ritmo. Você está fazendo uma coisa que outra pessoa fez. Concorde você ou não. Concorde você ou não. E você tem que falar na velocidade que ela escolheu, respirar nos momentos que ela escolheu Fazer respirar. pausas em lugares Fazer errados. às pausas vezes. em lugares erradíssimos, podendo... Se fosse você o detentor da escolha, você faria diferente, com certeza. Lógico. Então não dá para querer Ou que as não. coisas da dublagem se adequem a você. Se a essência do seu trabalho é se adequar a uma coisa que não foi criada por você. Exatamente. Dublagem vem de duplo, né? Sim. Então é você botar a sim, sua voz por cima. por cima. Tanto que quando um desenho animado é produzido, Sim. né, a gente faz voz original, é diferente. Exatamente, Não é dublagem. Você exatamente. grava sozinho, ali, sem ver imagem, sem Exatamente, nada, e os animadores que vão se exatamente. fuder lá para encaixar. Exatamente. Eles vão desenhar em cima do que o ator original criou. Não é dublagem. Dublagem é você tem um exatamente. produto já pré-feito e Exatamente. você vai ali botar e Essa você vai ter que respeitar, cara. É uma briga que a gente tem muito, né? Sempre que lança um desenho, né? Fala, então no original foi dublado pelo ator. Eu falo, não, no original não foi dublado por ninguém. No original o ator foi lá, recebeu um script, criou com uma equipe inteira e os animadores desenharam em cima do que ele criou. Quem tá dublando somos nós. É a primeira coisa que se faz numa animação é a voz. É a voz, exatamente. E depois ela é animada. Você tem um conceito de personagem, né? Você vê, às vezes, uma característica, ele é assim, o diretor te explica, e você grava geralmente aí, sim, com um elenco, né? Sim. Mas é a primeira coisa a ser criada. Você não está preocupado com bocas e olhares. Pelo contrário, os animadores se alimentam do que você criou para criar as expressões daquele... Tanto que você faz parte da criação. Da criação. Né? Aí vem os especialistas e falam, mas isso aí de fazer voz antes, isso é novo, né? Falei, não, cara, isso é desde Branca de Neve, 1932. Exatamente. Que foi o primeiro longa de animação falado. E já vieram com essa ideia, os caras criaram isso lá, genialmente. Exatamente. Genialmente. Nenhuma animação é feita primeiro a animação e depois a dublagem. Não, e depois que você faz a voz original, faz a animação e depois te chamam lá. Você corrige. Pra fazer as famosas ADRs, que é você ir lá, uma coisinha que ficou fora. Porque aí, exatamente, por quê? Porque aí na animação, naquela cena, o animador e o diretor achou que ele podia ter mais uma reação. Você deu 3 gritos, ele pode ter um quarto, fica mais engraçado. Exatamente. Então você faz esses pequenos ajustes.
Uhum. para complementar o que você criou. Mas 90% Já tá lá o que você fez, é né? gostoso demais, né? Nossa, muito Porque bom. voz original é o rádio, né? É, O que a gente chamava de exatamente, rádio a teatro. radionovela, o radioteatro, Exatamente. exatamente. É a escola do rádio. Exatamente. É muito gostoso. Você tá com cara. todo mundo junto ali. E então depois você vê, né? Quando você vê depois pronto, né? É muito Você legal. fala, cara, porque é um processo inverso. Completamente. Processo completamente. E é uma delícia, porque aí sua preocupação é só criar, né? Sim, sim. E aí você consegue dar uma assinatura maior ainda. Exato. Aí você bota a pausa onde você quer, respiração Aí, meu, onde faz você um- quer. Aí você escolhe, faz 3 diferentes, escolhe uma melhor, faz de novo, pede para refazer, faz mais. É realmente outro trabalho. É de voz, mas é outro trabalho. O nosso campo é muito vasto, né? Sim. A gente tem aí hoje, sei lá, audiolivro, Game. game, dublagem, voz original, tem muita coisa. Locução continua existindo, né? Sim. Por enquanto, né? Por enquanto. Embora muita gente já. Mas ainda tem. Sim, sim. Então é entender que é um mercado grande e entender onde você quer estar nele, né? Onde você quer se posicionar ali dentro. Nestor, me diz uma coisa aqui. Digo, Seu melhor trabalho, aquele que você fala, não tenho isso. Dexter. Dexter eu tenho queridinhos, né? Eu acho Sim. que Dexter é um personagem que eu tenho muito apreço por ele. Você fez ele também no A Sete Palmos? Não fiz. Quem fez foi o Marco Jardim, que era feito lá no verdade. Rio. Sim, sim, sim. E Eu fazia a série. você fazia. É uma série Fa- maravilhosa. Nossa, E espetacular. o Jardim fazia muito bem também. Espetacular. Sensacional. Foi a primeira vez que eu vi o Michael C. Hall. Mas a minha história com o Dexter ela é curiosa, porque o Dexter demorou para ser dublado. Então eu assisti a série inteira. Eu li o livro e virei fã. Aí assisti a série. Coisa rara na dublagem. Pois é, Você vê assisti antes? a série inteira antes e fiquei fanzaço da série. E aí eu soube. Mas você já viu sabendo que ia dublar? Não! Eu vi sem nem tinha previsão de dublagem aqui, porque era da Showtime. E eu tinha visto nos Estados Unidos, por causa da minha irmã, que mora lá, enfim. Não tinha nem chegado no Brasil. Eu assisti a série inteira, falei, nossa, que série. Fiquei confuso com aquela ideia do serial killer que é o herói, que era uma coisa diferentaça, né? Hoje normal, mas naquela época diferentaça. E aí chegou no Brasil a Raquel Marinho, que é minha amiga, que também virou fã da série. Eu falei, ela assistiu, adorou. Passou um tempo, ela falou, Nestor, Dexter vai ser dublado aqui em São Paulo. Vai ter teste. Aí era o Fábio Moura que ia dirigir a primeira temporada. Liguei pra ele e falei, Fábio, por favor, tem uma série que eu sou fã, eu adoro. Eu queria muito, você vai dirigir, e eu queria muito fazer teste. Aí ele falou, é o Dexter? Eu falei, eu já te coloquei no teste, ele é pra você. Olha só. Então assim... E é bom quando ganha um negócio desse, né? Então, Quando você- eu Nossa, tive é essa muito bom. felicidade de pedir, já tá o nome no teste, então assim, tipo, eu não estava tão doido assim, porque já estava escalado, e eu ganhei o teste. E aí comecei a fazer desde o começo, e a gente dublou 2 vezes as primeiras temporadas, porque mudou o cliente, e o cliente novo não absorveu a primeira dublagem das 2, 3 primeiras temporadas, o que foi bom, porque na época que eu dublei o Dexter na primeira temporada, eu tava com um pólipo, e eu tava rouco. Então, outro dia o pessoal na internet falou sobre isso. Nossa, mas a dublagem X, parece que a voz dele tá mais velha do que na mais recente. Aí eu falei, gente, eu tava rouco, é real. E o nosso trabalho é isso também. Não tem resfriado, não tem rouco, vai fazer. Então foi até bom, o universo me deu esse presente de poder redublar depois com a minha voz já curada e boa, que é a dublagem que ficou. E aí foi o que foi, né? É um personagem que eu conheço muito bem, eu adoro, acho a série excelente. É muito Teve boa, um sério. comeback agora com Ressurreição espetacular, voltou a ser vista, voltou a ser falada, voltou a ser comentada. Eu gosto muito do Sherlock também, do Cumberbatch, que eu dublei aqui, que é uma série muito legal, que é uma série que também já tinha saído, eu também já tinha assistido. E aí é uma série engraçada porque eu sempre falo, é muito difícil uma série que o público já conhece ganhar uma dublagem e o público abraçar essa dublagem. Quando ela passa muito antes, né? Sem ter a Exatamente. dubla- E o Sherlock aconteceu isso. Tanto que, quando saiu que ia ser dublado e que foi divulgado o elenco, uma menina do fã-clube do Cumberbatch escreveu para mim dizendo, poxa vida, eu vou ficar muito chateada com a sua dublagem, com certeza. Eu já estou te escrevendo antecipadamente para dizer que eu estou chateadíssima. Sem ter visto. Sem ter visto. Mas ela me escreveu depois.
E ela escreveu dizendo, pô, você calou a minha boca. Porque, parabéns, você dublou e você fez Justiça à série, você fez Jus ao Trabalho do Cumberbatch, e a gente agora também adora a versão dublada. Então foi um momento muito feliz pra mim, assim, né? Que a gente fala, pô, é isso que eu espero. A gente sabe o quanto é difícil uma série... A primeira versão que você conhece, geralmente é a que você ama, seja dublada ou legendada. Mesmo se as vozes não forem as ideais. Mesmo não forem as ideais. Se você gosta, por exemplo, Arquivo X, eu assistia dublado. Eu até hoje não assisto o original. Pra mim, é o Jorge Lucas e a Juraciara. Mesmo eu sendo dublador, mesmo eu conhecendo os dois, Sim, sim. é pra mim o que fala no meu coração, é a versão dublada. Então, você conseguir isso com uma versão ao contrário, que a pessoa conhece inglês e você conseguir dublar e ser bom, é difícil. Então esse eu gosto muito, mas eu tenho muitos... Eu dei muita sorte. True Blood, que eu adorava dublar. Eu fazia o Bill Compton, que era uma série que eu também era fã. Também foi teste, eu também ganhei. Então, o Jax, do Filhos da Anarquia, que também é um personagem totalmente diferente de mim. Uma escalação que no começo algumas pessoas questionaram. Tipo, mas ele tem a voz muito pesada. E o ator original tem a voz muito pesada. E hoje o pessoal gosta e respeita. Então, eu tenho uns trabalhos... queridinhos. Agora, assim. engraçado, sempre quando a gente, né, pensa assim, seus melhores trabalhos, a gente sempre vem com os mais icônicos, né? Sim. Agora, em dublagem tem uma coisa que é muito louca, que é quantos trabalhos incríveis que você fez, tipo, convidados, exemplo, CSI. Aí você Sim. tem o bandido daquele episódio. Só vai entrar naquele que normalmente é um grande ator, fazendo um personagem incrível, e você grava Sim. aquilo, né? Sim. E aquilo vai ser um dos seus grandes trabalhos. Sim. Mas Ninguém vai ver, talvez. passou, quem viu, viu. Não, Quem não viu, não e viu. tem uma outra categoria de trabalho que eu sempre brinco, eu falo com os meus colegas. Hoje eu fiz mais um dos grandes trabalhos de dublagem que nunca serão assistidos. Coisas muito difíceis, muito complexas, mas assim, é uma série obscura polonesa, que vão ter, sei lá, uma porcentagem muito pequena de espectadores no Brasil. Sim, sim. Então eu tenho muitos desses trabalhos, assim, inclusive uma série polonesa que eu fazia o protagonista, que era uma série super difícil, porque o cara tinha problemas com bebida e tinha amnésia e o filho estava desaparecido, então ele passa a série inteira atrás do filho, metade do tempo alcoolizado, a outra metade não, e vai para... Enfim, difícil, em polonês, 6 episódios, ninguém viu. Tá na Netflix, gente, procura aí. Mas ninguém viu. E a gente faz muitos desses. Demais. Ou então coisas ruins. Eu, por exemplo, fiz uma novela mexicana relativamente pouco tempo. Não era uma novela ruim. Sim. Mas não é esses trabalhos que a gente Sim. faz, né? E o cara é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Que era um comediante, cara. E o cara falava tudo assim: não, peraí, não. E, cara, bifes assim, tipo uma folha A4 inteira, Sim. uma fala do cara. Sim. Cara, que trabalho que aquilo me deu. E ninguém chegou e falou: pô, eu gosto dessa cena aqui. Assisti, cara, você tá incrível lá fazendo. Ninguém viu. Passou totalmente transparente. Cara, me isso. deu um trabalho aquilo, cara. É isso. E às vezes você faz trabalhos que nem exigiram tanto de você, mas que são sucessos absolutos, né? Sim. E é legal, porque às vezes as pessoas se surpreendem até com o que você é capaz de fazer, né? A dublagem é muito engraçada. Eu trabalho, é isso, quase 30 anos. De vez em quando ainda tem... Agora não, mas assim, até 10 anos atrás, quando eu tinha 20 anos de dublagem, tinha às vezes o diretor falar assim, depois que eu dublava, pô, você dubla bem, né? Tipo, mano... Eu tô já, né, tem 20 treinando anos, aqui, assim. praticando há 20 Isso anos. assim, pós-Sherlock, pós-Dexter, não é tipo... Eu falo, tipo, é só você que não tá vendo, né? Tipo, mas já tá aí, tá trabalhando, tá rolando. Pô, Nestor, sensacional esse papo aqui, cara. Por mim, eu ficava aqui mais uma hora. Eu falo pra caramba, né? Que bom que você fala, cara. Isso é muito bom. Né? História não falta. Isso é muito bom. Pior quando o cara vem aqui e dá uma respostinha daquelas de desenvolve, cara, e o tempo não passa. Meu Deus do céu. Você tá aí num papel que não é fácil, né? Não é. Não é fácil, mas eu tenho dado sorte aí que o pessoal que tem vindo... Imagina, eu que dei sorte de estar aqui hoje, de conseguir obrigado, vir finalmente. Cara. Tava querendo já há bastante tempo. Que legal, cara. E foi... Que legal. A gente tem história, né? Tem. A gente viu o mundo se transformar, né? De um jeito muito maluco, né? Outro dia eu tava vendo ali uma listinha de coisas que a gente fez na nossa adolescência e que as pessoas hoje não sabem mais. Meu sobrinho, se eu mostrar pra ele uma fita cassete, ele não sabe o que é. Olha aí. Olha aqui, olha, Ali. Você sabe Isso é uma fita cassete. Você sabe por que tem a fita cassete e uma caneta em cima? Quem sabe? Bota no comentário.
Quem sabe responde aí. Exatamente. E agora até está voltando para moda. Os Tá. produtores modernos estão lançando Então, cassete. exatamente. Mas a moçada faz uma coisa estranha, porque eles compram sem ter o aparelho para ouvir, sabia? Tanto vinil, quanto CD, quanto é fita pra cassete. colecionar, né? É como objeto mesmo de coleção e de desejo. Tinha um amigo meu que ele era muito fã do Roberto Carlos. Sim. Então, toda vez que o Roberto lançava um disco, ele comprava 2. Um pra ouvir e o outro pra ter. Eu sou capaz de entender isso. Um pra ouvir e outro Eu pra não vou ter. mentir. Você já não tem o outro, por que você precisa de 2? É. Não, porque o vinil também arranhava sim, muito, né? Sim, eu coleciono vinil, então eu entendo ele. Entre outras coisas que eu coleciono, vinil é uma delas. Mas isso é uma coisa meio de... Eu não compro 2. Mas às vezes eu compro uma outra versão. Tipo, agora saiu com um vinil transparente. Aí eu vou lá e compro o vinil transparente. Não, e esse cara, pra você ter ideia, era um mágico chamado Bob Ricardo. Olha o nome da figura. Gente, sensacional. Bob Ricardo. A gente chegava numa pizzaria e... Nunca mais vi isso, cara. Mas você pediu uma pizza cortada francesa. Lembra? Lembro, Que claro. o cara cortava todo né? Sim. Você ia com um garfinho, ficavam vários Aperitivos. aperitivos de pizza, você ia com um garfinho e ia quadriculada. comendo. Então era cortadinha francesa. Aí ele, ô garçom, por favor, eu quero uma pizza cortada francesa, mas cada pedaço mais ou menos do tamanho de uma caixinha de fósforo. Oh, meu Deus. Fica imaginando o cara lá dentro. Parece uma caixa de fósforo aí, e usando de gabarito. Porra. Eu queria muito saber de onde veio esse toque dele, né? O garçom olhava assim e falava, ok. Tipo, por favor. Do tamanho de uma caixinha de fósforo. Não, cara, na boa, é muito... Ui, Não, né? gente, pelo amor de Do Deus. tamanho de uma caixinha de fósforo. Não, gente. Não. Imagina. Sensacional. Eu adoro essas coisas. É muito bom, porque como a pessoa chegou nesse lugar, não é? Que ela pede uma pizza francesa cortada do tamanho... Que tamanho eu quero? Uma caixinha de fósforo. Mas porque eu abro a boca, é o tamanho que pega aqui, pega exatamente. embaixo. Se for menor, passa direto. Se for maior, pega no nariz. Então, Qual a diferença de tamanho de uma caixinha de fósforo e uma caixinha de... Que tal se você determinasse o tamanho do alimento que você vai ingerir? Não é? Que se você mesmo cortasse... Fica mais cara, eu amo fácil. demais isso, cara. É muito bom, é muito bom. Esse cara tinha várias coisas assim. Muito bom, Tinha várias maluquices assim, cara. Muito bom, muito bom. O cara escolheu se chamar Bob Ricardo. Ele não nasceu com esse nome. Claro, não. Ele falou, cara, nome Como eu vou me chamar? Cara. Bob Ricardo. É um nome. É um nome. E ele não era nem Roberto pra ser Bob e nem Ricardo. Ele não tinha nenhum dos dois Nenhum na dos vida dois. dele. E ele, sensacional. Ele não era nem Roberto nem Ricardo. Sensacional. Né? Sensacional. Deve ser uma figura interessante de ter Cara, ele conhecido. já se foi, mas ele era muito louco. Devia ter sido um cara bem louco. Outra história dele, estávamos uma vez fazendo um show de mágica numa boate. Aham. E não tinha camarim, não tinha nada. Sim. Então a gente se arrumava no banheiro do público. Sim. Né? Estamos lá, daqui a pouco entra o Bob. Oi, tudo bom? E aí? Pô, vim ver o show aqui e tal. A gente conversando. Daqui a pouco ele pega uma escova de dente, uma pasta, e começa a escovar o dente no banheiro da boate. Uhum. Aí você pensa assim, esse cara anda com uma pasta de dente e uma escova no bolso, Sim. né? E... Por que aqui? De repente, escovando dele, aquela boca cheia de cheio de espuma. espuma no meio da boate. Todo mundo olhou e falou... Não sei porque eu estou contando essa história aqui. Sim, mas porque são peculiaridades tão... De Bob Ricardo. Bob Ricardo. Né? Sensacional. Ô, Nestor, que bom, velho, você ter vindo aqui. Muito obrigado. Dá aí suas redes, Gente, minha rede é fácil, é meu nome, Nestor Chiesi. Difícil é escrever direito. C-H-I-E-S-S-E. Nestor Chiesi. Na dúvida, bota lá no Google Nestor Dublador, que aí você já vai achar. Não tem outro Nestor Dublador. Não, e não é só o seu nome, não é só difícil de escrever, de falar também, que eu chamei de Chiesi, né? E é Chiesi. Pô, e pra mim há anos. Cara, Mas olha, você não é o único. Reconstrução agora total. Agora vamos... Total. Faz parte. OnlyFans, você tem? Ainda não. Tô pensando em fazer. Do jeito que tá o mercado de dublagem, acho bom você ter um plano B. Eu tenho algumas ideias. E o OnlyFans é um excelente plano B. Eu tenho algumas ideias. Um dia eu divido. Eu não vou perguntar agora, porque a gente já estourou o tempo aqui. Né? Do jeito que você fala, cara. Tá vendo? Tá vendo? Vai ter que fazer em 3 partes. Ah, Nestor, vem cá. Diga. O Nisológico é um zoológico humano. Sim. Todo mundo se identifica com um bicho. Se você fosse um bicho, que bicho você seria? Seria uma orca. Baleia assassina. Não.
É um nome equivocado. Não, você sabe que orca em inglês não se fala orca. Killer whale. É killer whale. Killer whale. É baleia baleia assassina. assassina. Tadinho, porque ela não é nem uma baleia, né? Ela E é nem uma, assassina. É nem assassina. Ela só mata pra Se comer. Ela defende. brinca um pouco com a comida. Ela se defende, né, cara? Ela se defende. Ela, por exemplo, ela se entende muito bem com os humanos. É um animal pelo qual eu sou absolutamente fascinado. Ele é muito bonito. Orca, tubarão também eu sou Ele é muito fascinado. bonito. Mas a orca realmente... A orca é incrível. ela tem um sistema límbico, né, emocional mais desenvolvido do que o nosso. E você sabe que ela não respira debaixo d'água, né? Não. Ela consegue segurar a respiração Sim. por meia hora. Sim. Eu acho fascinante, orca. É incrível. Se fosse um mamífero terrestre, um gato, né? Que eu amo gato. Mas eu fico com a orca. Eu também, Imita a uma orca, orca. então. Orca é facinho de imitar. Não. Eu vou imitar o gato. Nhau. Como é que eu imito uma orca? Parabéns. Quando eu fizer uma orca, ele vai me dublar. Pronto. Muito obrigado por dublar minha orca. Eu vou te dublar quando você fizer uma orca. Quando vão te escalar pra fazer uma orca num filme, num live action? Não sei, talvez. O mundo tá tão louco. É verdade, cara. Aí bota uns negocinhos aqui. Aí não, e você que parou de treinar agora, que você tá Então, mais, né? Mas agora eu vou voltar. Aham. Quem quiser, aproveite agora, tá? É o momento. Depois só golfinho, peixe-espada. Peixe-espada. olha aí. Peixe-espada. É. É. Baleia assassina. Baleia assassina. Valeu, querido. Obrigado Eu que demais. agradeço, Niso. Foi um prazer. E obrigado também por você ter nos visto aqui. Apareça sempre no Nisológico. Temos sempre aqui grandes convidados. E você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima.